Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Flexcast, um podcast que conta com novos episódios todas as segundas-feiras, às 21 horas, tanto no YouTube como no Spotify. No episódio de hoje temos a Lúcia Costa, uma mulher empreendedora de 28 anos. É licenciada em Finanças Empresariais e pós-graduada em Gestão. Trabalhou no ramo financeiro durante 7 anos e em 2018 começou a fazer investimentos no setor imobiliário. Hoje em dia é CEO da sua própria agência imobiliária, que denominou como Status. Fiquem por aí para ficarem a saber tudo sobre a incrível jornada da Lúcia e já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso comentário e partilhar este episódio com alguém que esteja a precisar de ver isto. Carlos, passo-te a palavra e aos dois desejo uma excelente conversa. Muito obrigado, Rita. Espero que vocês tenham gostado desta introdução da Rita e vamos lá para mais um episódio. Mais uma convidada, uma mulher jovem e já com tanta história para contar. E eu sei que o tema interessa-vos a todos. Uma comunidade de investidores gosta sempre de conhecer a história de outros investidores e empreendedores e por isso mesmo acho que a nossa convidada de hoje vai agradar-vos. Tenho quase a certeza absoluta. Lúcia, bem-vinda. Obrigada. Foi uma viagem grande. Foi. Eu agradeço imenso a tua disponibilidade por teres vindo cá e vamos conversar, a ver o que é que nós vamos conseguir passar lá para casa, que histórias vamos ter interessantes e certamente pode ser que até motivemos alguém até entrar numa jornada parecida com aquela que tu fizeste, não é? Portanto, a primeira pergunta de todas, Lúcia, é sempre a mais divertida e a mais porreira e a mais difícil também. Okay. É logo para começar assim, não é? A pergunta é, quem é a Lúcia afinal? Mas fala-nos sobre ti de uma forma diferente. Toda a gente apresenta o currículo, não apresentes o currículo. Conta-me uma história. Uma história? Exatamente. Essa não estava à espera. Não estavas à espera desta. Foi mesmo assim. Não, uma história minha. Sim, a tua história. A minha história. A tua história. A minha história. A tua então, história. a minha história. Nasci na Madeira. Para quem não sabe. Aliás, não se nota nada porque eu não tenho sotaque absolutamente. Estou completamente surpreendido. Pronto. O que é que há mais para saber sobre mim? Então, nasci na Madeira, vim para cá com 5 anos. Para cá. Não para aqui, não é? Para o continente. Exato, para o continente. Fui morar para Samora Correia, não sei se conhecem. Não sei. Onde fica? Ribatejo. Ok. Pronto. Depois, entretanto, fui para Lisboa, morar para Lisboa, quando fui para a faculdade. E, bem... e, portanto, depois estive a estudar, como já tinham dito, não é? Tirei Finanças Empresariais, depois tirei pós-graduação em Gestão. E pronto, não sei exatamente o que. Eu vou-te ajudar. Porquê a vir para o continente? Por alguma razão? Os meus pais decidiram vir para cá na altura. Pronto, nós ainda ponderámos ir para os Estados Unidos, nada a ver, não é? Certo. Igual. Nada a ver igual. mesmo. Mas depois acabámos por decidir vir para cá, viemos todos. E depois os meus pais acabaram por se separar durante esse período. O meu pai voltou para a Madeira e tenho lá a minha família praticamente toda, porque entretanto todos decidiram voltar. Só fiquei sério? cá eu e o meu irmão. Sim. Mas eu gosto muito de ir lá e gosto de ir de férias, mas para viver se cá já não me imagino tanto. Pelo menos agora. Pois. Talvez na idade da reforma, ponder acordar com vista para o mar, acho que é Certo. uma boa opção. Se calhar é um bom final de ciclo, não é? Sem dúvida. Mas também se cá habituaste muito a esta rotina e este Sim. ambiente aqui do Sim, continente. as oportunidades são um bocadinho diferentes. Acho que foi por aí que eu também acabei por decidir ficar por aqui e não me vejo a sair tão cedo. Pois, e principalmente na zona, estás mais próximo de Lisboa, portanto, Sim. certamente também ainda mais oportunidades, mais negócios e... O que é que tu foste logo para a faculdade, quando acabaste o secundário? Fui logo Ok. com 18 anos. E porquê é que te estimulou esta área das finanças? As finanças, olha, na altura eu ainda tinha ponderado em tirar arquitetura, mas isto foi, ou seja, quando eu entrei para o 10º, antes de entrar para o 10º, tinha que decidir se queria ir para a economia ou para artes, não é? Porque se fosse para a arquitetura tinha que ir para artes. Mas depois, como na altura não era uma área que tinha muita saída profissional, eu pensei, bem, vou tirar gestão. Na altura depois até acabei por tirar finanças, nem tirei gestão. Vou tirar finanças porque é mais vasto, acaba por dar para mais coisas. Então foi um bocado por gosto e por saída profissional, no fundo. Okay. Mas eu sempre gostei muito da área financeira. Eu, quando era pequena, brincava aos bancos. A sério? Uma criança normal brincava com bonecas. Certo. Não é? Pronto, eu brincava com as notas de monopólio. Isso é fixe. E fingia que estava a trabalhar no banco.
Ok. Quando havia o jogo do Monopólio, tu oferecias-te para ser a banca. Sim, exato. Ok, giro. No fundo era isso. Toda a gente Era uma quer ser a criança banca diferente. para desviar as notas. Mas olha, isso é giro. Ou seja, sem querer, se calhar já havia aí qualquer coisa, até com as finanças. Sim. E o que é que mais te fascina nas finanças? É assim, nas finanças em si, nem sei bem. Ou seja, eu no fundo, a finanças acaba por ser muito vasto, porque tu acabas por contactar com vários tipos de áreas. No meu curso eu tive muita contabilidade, que na altura eu achava que gostava bastante, depois percebi que não. Quando comecei a trabalhar na área, Pois. depois percebi que, ok, se calhar não é bem isto que eu quero. Parece interessante, mas no campo, a trabalhar mesmo, eu depois não adorei. Mas, sei lá, o que é que eu gostava? No fundo era tentar perceber melhor a parte dos investimentos, como é que funcionava, do que é que estava por trás, Ok. sei lá. Talvez o O processo. processo, sim. Mas o dinheiro é que te estimula ou o desafio do negócio? O desafio do negócio. Eu, no fundo, fui para esta área porque eu, desde miúda, que sempre disse que queria ter um negócio próprio. Então eu pensei, tipo, se eu tirar isto, vou-me preparar para abrir, seja o que for. Pronto. Estavas apta a gerir e a Exatamente. conhecer os processos todos Porque eu necessários. acabei por ter contacto com tudo, desde a parte de gestão do negócio, a parte contabilística, ou seja, se o meu contabilista me perguntar alguma coisa ou me falar sobre alguma coisa, eu sei o que é que ele está a falar. Isso. Não é uma coisa completamente nova para mim, desconhecida. Isso. Portanto, no fundo foi isso que eu pensei, ou seja, se calhar nesta área acabo por estar preparada para abrir um negócio, que era no fundo o meu objetivo no longo prazo. Eu nunca quis fazer carreira numa empresa, Certo. nunca tive esse sonho. Já querias ser tu Já, empreendedora. mas desde miúda, tipo, Boa. pai, com 15 anos eu já dizia isto, ou seja, foi desde mesmo pequena. E sair fora da curva, porque não sei, na tua família tinhas alguém já empreendedor? Sim. Ok. Quer dizer, sim, o meu pai sempre foi empresário agrícola, portanto. Ok. Mas não, ou seja, não é uma área relacionada com aquela que eu Certo. estou a trabalhar, mas também foi empreendedor desde sempre e começou super novo também, na altura. O meu irmão também é empreendedor. Então Pronto, sim. já ia o bichinho, Já. já ia o bichinho. Já vias a diferença de trabalhar por conta própria ou estar a trabalhar por conta própria? Exatamente. Ok, já mexeu contigo. Olha, outra pergunta aí interessante aí nessa jornada toda. Tu chegas às finanças, ou seja, depois sais da faculdade, quantos negócios tentaste antes? Ou foi à primeira que tu acertaste? Não acertei à primeira. Não acertaste à Não. primeira? Quantos é que Então, tentaste? A minha mãe sempre trabalhou na área da estética. Ok. Pronto, e sempre foi uma coisa que eu gostei bastante. E então, em 2020, eu decidi abrir tudo a Em ver plena. com o setor imobiliário. Então, eu decidi abrir um negócio de estética, Ok. um centro de estética. Mas eu abri em fevereiro. Certo. Portanto, toda a gente sabe o que é que aconteceu Já a estou a seguir, ver não o é? filme. Tipo, 2 semanas depois, 2 não, 3, para aí, Covid. Tudo para casa. Certo, e eu, ok, não. Eu tinha planeado que as coisas podiam correr mal, mas tipo, fechar não era uma opção. Certo. Mas pronto. E pronto, aí fomos todos para casa, não é? Eu tinha feito um plano de negócios, pronto, para as coisas, para ter prejuízo nos primeiros 6 meses, que era, pronto, podia acontecer. Claro. Não faturar absolutamente nada e quase que foi isso, não é? Pois. Quer dizer, não foi bem porque ainda tive alguns meses a trabalhar, apesar do Covid, mas logo no início tivemos fechados montes de tempo. Pronto, depois retornámos à atividade, eu tinha já algumas pessoas a trabalhar comigo, as coisas até estavam a correr bem, só que foi um ano completamente instável. Ora, abríamos, fechávamos, portanto, eu depois aguentei até janeiro de 21 e depois decidi, eu olhei e pensei, pá, a verdade é que isto se calhar não é aquilo que eu realmente quero, pronto. As coisas não estavam a correr mal, mas eu pensei, ok, eu tenho um curso, não é? Estudei, tipo, consigo estar a tirar mais salário se estiver a trabalhar por conta de outros. Se calhar mais vale agora começar do zero, tipo, parar isto e depois começar uma coisa que realmente faça mais sentido para mim. Pronto, alguma coisa que me estimulasse mais a nível intelectual e que fosse aquilo que eu realmente gostava. Pronto. Portanto, não correu bem à primeira. Quase nunca corre, por isso é que eu fiz essa pergunta. Exato. Mas e nós empreendedores, geralmente as primeiras vezes é quase uma experimentação do Sim. mercado. Mas foi bom esse feedback. Foi. E, ou seja, tu vendeste ou só fechaste o Não, negócio? fechei só. Fechaste Decidi mesmo. fechar, sim. Ok, pronto. Tentaste mais algum? Não. Foste trabalhar por conta de outra, como tu depois, falaste? Sim, Ok. depois voltei para a empresa onde tinha estado antes. Ok.
para a auditoria financeira. Sim. Exato. Boa. Mas eu gostava. Boa, ok. Ou seja, Isso é que importa. Não, eu gostava. É interessante. O ramo é interessante. Certo. Só que, pronto, trabalhava bastante. Toda a gente sabe que em auditoria se trabalha muito. Pois. E é interessante, entre aspas, depende, não é? É interessante, ou seja, aquilo que tu tens que fazer é interessante. Tens que perceber, ou seja, tens de estar a ver se as coisas estão efetivamente bem, não é? Nas Certo. empresas. Mas sim, depende. Há pessoas que não gostam e eu entendo que não. Pois, claro. É engraçado, eu estou-te a dizer isto porque nós somos da mesma área e sério? a sério. Apesar de eu dominar contabilidade, não é uma coisa que eu quero exercer e, portanto, ou seja, gosto da contabilidade aplicada à gestão, porque eu preciso muito da contabilidade para a parte da gestão. E aí, entrando na auditoria, já vamos mais para a parte da fiscalidade relacionada com a contabilidade. E eu admito que a fiscalidade eu gosto de a ver um bocado mais longe, não é? Alguém que a prepare para mim, se possível. Enquanto que, claro está, a nível empresarial eu ainda acho mais interessante o IRC e assim, quando toca a pessoal IRS e tudo, eu já não gosto mesmo, não acho piada nenhuma. Mas achei giro o facto de gostares da auditoria. Engraçado que eu tenho das pessoas que eu conheço da nossa área, metade eu posso dizer que odeia e metade ama. Portanto, há assim um cenário curioso. Não há um meio termo, não há mais ou menos. Sim. Portanto, e tiveste quanto tempo depois a exercer a auditoria? Então, tive em auditoria até, deixa-me fazer contas, eu saí, acho que foi em 2022. Ok. Certo? Estamos em 2024. Estamos em 2024. Confirmo. Às vezes. Às vezes fico na dúvida. Sim, fiquei até 2022 e depois fui para uma empresa trabalhar em consolidação e reporte financeiro. A sério? Tu gostas mesmo da parte mais trabalhosa? Final. Sim, eu estava num grupo Pronto, eu estava na empresa-mãe, a consolidar as empresas do grupo todo. Pronto, é uma empresa do setor energético. Ok. E estive lá até dezembro. Até dezembro, não, até janeiro. Até tu te lançares? Sim. Boa, ok. Tiveste a trabalhar em paralelo ainda? Eu tive a fazer, durante o tempo que estive a fazer investimentos, estava a trabalhar. Pronto, porque eu comecei a investir em 2018. Okay. Portanto, mas aí fazia investimentos, também ajudava alguns investidores a ver alguns negócios interessantes e tudo mais. Mas aí estava em simultâneo. Eu, quando mudei para a outra empresa, para a empresa do setor energético, aí foi quando eu pensei, ok, vou mudar para tentar ter mais tempo para trabalhar para mim. Certo. Mas percebi que não dava para não conciliar. Sobrava não sobrava muito tempo. E então acabava por delegar muito tudo o que era a parte da mediação, no fundo, ou seja, procurar negócios, ou tipo mostrar os imóveis que eu tinha para arrendar, ou mostrar para vender. Não tinha tempo, então tinha que estar a contratar alguém para fazer isso. E como eu queria mesmo trabalhar nisso, foi por isso que eu decidi, ok, vou... Chocou aí e tu tiveste de tomar uma decisão. Não é? Boa decisão, por sinal. Sim, já estou a ver. Sim. Boa. Vamos falar um pouco sobre essas coisas. Eu acho extremamente interessante o tema e eu acho que ele promete. Mas eu queria conhecer aqui um bocadinho também o teu percurso e acho que era agir para as pessoas lá de casa também conhecerem. Até porque a partir daqui conseguimos compreender melhor o porquê de até de fazeres algumas coisas. Sim. Como é que foi o teu início na parte dos investimentos? Que desafios é que tu tiveste ali? O que é que tu procuravas? É assim, o início foi em 2018, não é? Como eu disse. Na altura não tinha dinheiro para investir, então tive que pedir um empréstimo. Pronto. Eu na altura comecei a investir com o meu irmão. Isto foi, ou seja, o nosso primeiro investimento foi em Samora. Eu na altura vivia lá, quer dizer, vivia em Lisboa, mas a minha mãe ainda vivia lá, então eu passava muito tempo a ver imóveis na net. Era o meu hobby, era ver casas. Andar no Idealista. Exato. Super interessante. Para ti foi? Para mim era, exato. Eu gostava porque eu tinha curiosidade em perceber o mercado. Ou seja, então andava a ver quanto é que eram as casas, quanto é que estavam as casas à venda, qual é que era o valor dos arrendamentos. E percebi que havia um desequilíbrio no mercado. Ou seja, havia casas... Em 2018, desculpa. Sim. 2018, ok. Sim. Havia muitas casas à venda, baratas, e havia pouquíssimas casas para arrendar. Eu assim, ok, isto é uma oportunidade, porque tipo, os arrendamentos estavam super caros face ao valor das casas. Então eu achei, ok, se calhar é uma boa oportunidade.
Se calhar na altura, tipo, os meus amigos pediam empréstimos para comprar carros, eu comprei um apartamento por 30 mil euros. Pois, 2018. Certo. Sim. Velhinhos, Hoje em dia velhos já tempos. não há. Eu já tinha a perguntar, onde é que foi? Exato. Rita, Já faz não há. malas. Já não há disso. E fizeste... pois, lá está. Tiveste, e se calhar ainda te sujeitaste a fazer uma espécie de sociedade, né? Fiz com o meu irmão, exato. Pois. Investimos os dois, comprámos o apartamento, remodelámos. Na altura E não era fácil de remodelar na altura? Pá, sim, gastámos pai 15 mil euros na remodelação, top. mas foi tipo uma remodelação total, cozinha, casas de banho, tudo. Depois arrendámos, acho que foi na altura por 550 euros, se não me engano. Ok. Portanto, era um bom investimento. Certo. Tipo, face ao investimento Isso. total que nós tínhamos feito, era uma boa rentabilidade. Sim. E com isso começaste a fazer o pagamento da dívida. Já não era do teu bolso, nem do teu Exatamente. irmão, não vinha do vosso suor, vinha de um verdadeiro investimento. Hein? Exatamente. E como é que saltas para o próximo? Então, depois vendemos esse, comprámos outro. Ok. Pronto, Isso. ou seja, aí já tínhamos mais algum dinheiro para investir, porque nós depois arrendámos e depois vendemos já arrendada. Ou uma pessoa que quisesse investir, mas que já tivesse uma rentabilidade assegurada. No fundo, já tínhamos um contrato de arrendamento feito e tudo mais. Então vendemos a casa já arrendada e comprámos a segunda. Espetáculo. Pronto. Mantiveste o crédito, não fechaste? Mantivemos, sim. Mas depois já E tínhamos utilizaste esse exatamente capital. o capital que realizámos, porque depois tivemos lucro, não é? Certo. Já investimos mais no seguinte. Boa. Então foi sendo assim Foi o sendo processo. assim, exatamente. Top. Boa cena. Em 2018, tu como é que foi até o Covid, por exemplo? Como é que se comportou o mercado imobiliário até lá? É assim, tem estado sempre a subir, no fundo. Tu, Quer dizer, tu notaste nada, nem mesmo na altura do Covid? é um decréscimo de valores. Sim, sentiste alguma coisa? Não. Um desacelerar? Não. E continuas a utilizar a mesma estratégia ainda? Do recuperar? Sim. Ok. Quer dizer, depende. Imagina, eu agora tenho investido mais em comércio. Já não tenho estado tão na habitação, porque como os preços da habitação estão mais elevados, acaba por ser necessário. E eu agora não tenho estado a tentar recorrer menos a financiamento. Uhum. Então, para não estar a recorrer tanto a financiamento, tenho que investir em valores um bocado mais baixos. Certo. Pronto. E então acabo por investir mais em comércio por isso, porque se consegue às vezes melhores negócios, como quem diz. Pronto. Negócios mais baratos do que propriamente casas, porque as casas estão caríssimas. Estão. E tu no comércio não sentiste, portanto, porque estamos aqui norte-sul, Sim. há muito... se calhar há muita disponibilidade de lojas, agora não se estão a arrendar tantas lojas, não é? Estão vazias. Há muitas lojas vazias, sim. Há muitas lojas à venda também. Sim. E tu utilizas ou tentas na mesma reabilitá-las para comércio ou tentas converter, porque algumas pessoas Ainda fazem não isso, fiz né? isso. Ainda não converti Ok. para a habitação. Agora há mais abertura nesse sentido Pois. e já é mais fácil fazê-lo, mas ainda não fiz. Continuas a utilizar a mesma estratégia que fazias antes, mas agora na parte mais comercial. Exatamente. Ok. Sim. E como é que surge depois então a tua empresa? Então, porque lá está, como eu tinha a empresa de investimentos e continuo a ter, pronto, e apercebi-me que, ou seja, eu já gosto disto desde sempre, pronto. O ramo imobiliário é uma coisa que eu já gosto desde sempre, porque comecei muito cedo. E lá está, o meu hobby era ver casas Casas, já pois. antes disso. Isso e jogar Monopoly. Sim, jogar Monopólio. Mas, quer dizer, não era bem jogar, não podemos considerar jogar. Certo. Porque eu só usava as notas. Ajudar os outros a Sim, jogar. eu só usava as notas. O meu irmão passava-se comigo porque o jogo era dele. Tipo, e ele queria jogar e não sabia das notas. E eu, está num envelope. Só havia Eu dados. guardava num envelope. Como se fosse tipo um depósito do banco. Certo, Opa, certo. sério. Tá, top. Mas desculpa ter-te interrompido. Faz mal. Portanto, então tu lanças a tua empresa já porque também já estavas no ramo Sim. e desafios. Como é que foi abrir a empresa, essas coisas todas? Até para quem está lá em casa, se calhar às vezes não sabem o que é esta dificuldade de Imagina. arranjar um negócio. É desafiante porque tens que investir muito tempo e dinheiro, não é? Ou seja, eu acabei por fazer muita coisa. Tipo, o site fui eu que fiz. Pois, principalmente no início. Ou seja, toda a parte de burocracias, de licenças e tudo mais que esta área exige, fui eu que tratei. Ou seja, eu fiz tudo. Pois, Pronto. Redes sociais no início só eu é que fazia. Eu fazia tudo. exatamente. Agora é que comecei a delegar algumas funções, não é? Claro. À medida que o tempo vai passando e eu tenho que, pronto, preciso do meu tempo para focar em coisas. Para o teu negócio, Exato, realmente. é isso. Ou és a gestora ou és a operacional, não é? Exatamente. Ainda sou as duas coisas, Certo, mas, certo. por exemplo, redes sociais já acabei por começar a delegar Isso. um bocadinho.
Porque já tenho pessoas também que me ajudam na parte administrativa e tudo mais, porque no início tinha que fazer tudo. É a mulher dos 7 ofícios. Exato. Não há hipótese. Sim. É a vida de um empreendedor. Completamente, mas pronto, o desafio no início foi mesmo ter o capital para investir. Pronto, eu tinha algum, tenho uma pessoa que também investiu juntamente comigo, que é basicamente o investidor, e pronto, e depois foi fazer as obras do espaço, que nós achamos sempre que vai acabar mais cedo do que nós prevíamos, E não- mas demora sempre um bocadinho Derrapa. mais. A Derrapa todos, sempre. a todos os níveis, não? Sim. Mesmo financeiramente. Sim. Ou consegues manter aí... É sim, eu já tinha pensado, já tinha feito um plano mais ou menos pessimista. Ok, boa. Tipo, contar com o pior já é melhor do que estar a. Ou pé nos mesmos moldes. É sempre a coisa É. mais desgraçada possível. Depois, Sim. quando sai melhor, a gente fica muito mais contente. Sim. Isso é verdade. Qual é o maior desafio no teu setor? O que é que tu sentes? É assim, há muitas pessoas a trabalhar na área e o que eu sinto é que existe muito má reputação de consultores imobiliários. Uhum. Tipo, sempre que alguém fala, sou consultor imobiliário, é um aldrabão. Tipo, Certo. pronto. Porque efetivamente tens, mas isto é assim em todo o lado, tens pessoas competentes e pessoas não tão competentes ou Sem incompetentes. Não queria ir por aí, mas Claro. pronto, pessoas que têm outro tipo de forma de trabalhar, se calhar Isso. podemos chamar assim, não é? E portanto, acho que quase toda a gente já teve uma má experiência ao longo da vida Com um numa consultor. compra ou numa venda de uma casa. Pois. Então acho que o maior desafio é as pessoas perceberem que tu, pronto, que tens uma forma de trabalhar diferente e que não és. Que és uma pessoa E que séria. és uma pessoa que séria. vais E que estás ali encarando- para ajudar e não para enganar. Claro. Sabes que eu ainda te vou surpreender mais, queres ver? Eu também já trabalhei no grupo, no ramo sério? imobiliário, sim. Trabalhar na parte mais económica e Ok. na gestão de equipa. Mas tu tens toda a razão no que estás a dizer. Infelizmente, o facto de haver maus profissionais faz com que depois as pessoas, vou dizer de uma forma mais corriqueira, mas batam com a porta às pessoas e às vezes não entendem o quão. Ou seja, há de facto ali um custo associado de trabalhar com, por exemplo, uma imobiliária, mas tem uma panóplia de outras oportunidades que, se não estivermos a trabalhar com uma imobiliária, não temos. E tu falaste aí no exemplo, por exemplo, dos investidores, que é logo um dos primeiros que me vem logo à cabeça, não é? Quem é que tem acesso aos investidores de uma forma mais fácil? Quem é que conhece pessoas que se calhar agilizam o processo de uma forma muito mais fácil? Exatamente. Se calhar uma imobiliária, não é? Sim. E pronto. Tu, ou seja, nos dias de hoje, tu mantens então a tua parte do investimento, ou seja, isso é uma parte do negócio, Sim. e a outra, a parte da consultoria imobiliária. Exatamente, por assim sim. dizer. Qual é a que te gostas mais das duas? Eu gosto mais da parte de consultoria Gostas? imobiliária, sim. E tu gostas de ainda ir ao terreno? Gostas de Gosto. ser tu a avaliar? Ok, Sim. boa. Gosto. Tu Eu gostas gosto de conviver com as pessoas, gosto ou seja, procurar negócios. Eu gosto dessa parte. Certo. Mas também continuo a gostar dos investimentos, só que eles acabam por estar, ou seja, estão lá e eu tenho, neste momento, não tenho, simplesmente estou a receber rendas, portanto, é um rendimento passivo. Eu não tenho que estar a fazer grande coisa neste momento, a não ser que queira vender e depois comprar outras coisas. Mas agora pus isso um bocadinho parado e estou só ali a receber as rendas e depois, como agora estou mais concentrada neste negócio, Exato. e Estás depois logo a alocar o capital para este. o capital e o tempo. Certo. Porque imagina, eu se vender acabo por conseguir investir noutra coisa, por isso Certo. no fundo não tenho que estar a investir mais do meu dinheiro para isso, simplesmente posso usar aquele que fizer e voltar a investir noutra coisa. Perfeito. Olha, vamos aqui fazer aqui outro refresh. Por exemplo, estamos em 2024, os preços das casas continuam a subir. E vou-te fazer uma pergunta que se calhar é fresca, mas pode ser que me consigas ajudar. Isto não tem a ver com a comunidade, é uma pergunta minha. Havia esta questão agora de que se está a falar que o governo pode dar a tal isenção, ou melhor, não uma isenção, ou seja, o financiamento completo às pessoas com menos de 35 anos, essas coisas todas. Sabes alguma coisa sobre isto? Queres Sim. partilhar alguma coisa sobre esta situação? Então, basicamente, aquilo que vai acontecer é até 316 mil euros, acho que é esse o valor. O Estado vai, portanto, fazer isenção de IMT, imposto de selo, na compra da primeira casa, mas isto só para a primeira casa, portanto, pessoas até aos 35 já tenham comprado, já não são abrangidas, já não são elegíveis a isto. Mas pronto, na compra da primeira casa ficam isentas de IMT, imposto de selo. E depois ainda têm financiamento a 100%. Ou
seja, em vez de conseguirem os 85% ou 90%, depende das situações, conseguem os 100%, porque o Estado vai financiar a restante parte que o banco não está a financiar. Pronto. Basicamente é isso. Quando é que vai entrar em vigor? Certo. Supostamente a meio de agosto. Foi o que falaram. Ok. Sim, mas isto só é aplicado para pessoas que estejam até ao 8º escalão do IRS. Ok. Pronto. Acho que são estas assim as... Tem alguma outra regra? Por exemplo, comprar, se eu compro e depois para vender... Tem que ser para a habitação própria. Ok, permanente. certo. Acho que sim. Mas imagina que eu quero vender a seguir. Tem alguma regra? Essa parte... Ainda não viste nada? Não. Ok. Ainda não falam, ou seja, se no período de X tempo se vendes a casa, não sei se tens algum... Ou seja, se és prejudicado por isso ou se depois vais ter que pagar aquilo que não pagaste. Pronto, essa parte eu já não sei. Porque acho que ainda não saiu também nada sobre isso. Pois. Eu temo... Lá está. Eu também sou investidor. Pois. Não imobiliário, porque não é uma coisa que eu... Aqui tínhamos que entrar um pouco, explicar. Eu teria que explicar o porquê da minha visão. Portanto, eu sou investidor imobiliário, mas não. E eu diretamente nos imóveis, porque eu sou investidor, eu compro fundos imobiliários, Pronto, mas é sim. uma forma diferente. Sim. Mas isto vai ser uma medida muito inflacionista. Completamente. Eu já disse isto é bom, mas vai ser muito mau, porque... Vai ser péssimo. Vai. Lá está, não se estimula a oferta. Isso é só pelo lado da procura. Pois é isso, a questão é essa, que isto é os preços são definidos pela procura e pela oferta. Exatamente. Tu vais ter muito mais procura agora. Sem dúvida. Toda a gente, porque as rendas estão absurdas, por isso eu prefiro 1000 vezes pagar ao banco do que pagar uma renda, ao menos a casa é minha. Isso. Portanto, como nós pensamos, a maior parte das pessoas vão pensar, Sem não é? dúvida. Portanto, vão acabar por comprar casas. E qual é a idade mínima do jovem? 18 anos? Portanto, tem que ser entre os 18 e os 35 e não ultrapassar o 8º escalão. Exato. Portanto, provavelmente muita gente que vai sair do secundário agora vai começar a comprar casa. Pois, Alguém exato. vai financiar essa parte, Pois, precisam é ter trabalho, se calhar. Pois, convém. vamos ver o que é que vai aparecer aí, porque senão os pais podem fazer doações contínuas, não é? Ao mês. Pagam uma mesada. Eu acho que isso não entra. Eu acho que o banco não vai aceitar. Mas eu posso ser o fiador do meu filho, talvez, estás a ver? Não me cheira. Não, porque isto, se não for bem definido, Sim, é verdade. vai abrir aí vão ter aí umas janelas abertas que vai Sim, haver é qualquer verdade. coisa, não é? Pronto, só sou eu aqui a dizer, a fazer contas. Se calhar está bom para fazer negócio. Agora está ótimo. Pois, vai ser. Porque eu acho que vai mesmo. A melhor altura, se for para comprar, eu acho que vai ser tipo agora, já. Pois, Tipo amanhã. pois é isso. Amanhã é isso. compra já a casa. Não esperes, porque isto vai subir. Pois, vai. Não, parece-me inevitável. Sim. E não vai se resolver o problema por aí. Temo depois do efeito dominó que virá depois. Mas isso são outros ofícios, são outras coisas. Lúcia, vamos conversar um bocadinho da tua empresa. Pessoal, aqui em baixo na descrição vocês vão ter os acessos às redes sociais da Lúcia e vão poder lá ir conhecer melhor a empresa dela, o que é que ela faz, inclusive se precisarem de uma consultora, Exato. está aqui Estou a pessoa indicada, principalmente na zona de agora Seixal e Arredores de Seixal e Lisboa. Arredores. Portanto, estão a ver aqui. Tens agora uma questão, há algum setor específico que tu gostes mais? Uma área específica, uma coisa... É assim, eu dedico muito a trabalhar com investidores, mas também gosto muito da parte da habitação, portanto. No fundo não tenho assim nenhuma área de especialidade, mas pronto. Mas também, ou seja, tenho muito contacto com investidores e ajudo a procurar investimentos. Até porque é muito diversificado os desejos deles, não é? Sim. Variam Depende, porque muito. lá está, há pessoas que investem mais em comércio, outras investem mais em habitação. Pronto. E eu tento procurar bons negócios estando numa coisa como noutra. Certo. E depois também tenho alguns que vendo. Certo. Desses meus investidores. Ora, até me surgiu aqui uma pergunta engraçada. Eu estava-te a dizer há pouco que eu gosto de investir em fundos imobiliários, internacional, não nacional, mas já começa a aparecer aqui em Portugal. Já vai aparecendo, sim. Okay. Já há alguns fundos de investimento. Ou seja... Isso é bom para pessoas que querem investir pouco valor, não é? Ou seja, Certo. querem ou não podem simplesmente investir tanto. Isso. Sim. Começam com Boa. um investimento mais baixo, porque tipo, comprar uma casa de fraçãozinha. 150 mil euros não é igual a tipo... Para uma ação. Exato, daquilo. comprar tipo Claro que sim. 5 mil euros. Sem dúvida, Oh. sem dúvida. Ou o que seja. E é uma forma também de diversificar.
diversificar investimento. Boa, Exatamente. boa cena. Não sabia ou seja, eu já sabia que começava a aparecer, mas ainda não qual o tamanho da dimensão dos fundos Já tens imobiliários. uns quantos fundos de investimento imobiliário em Portugal? Eu não fazia ideia. Sim, já está já assim, tens. Já está a começar a crescer. pelas mesmas regras, por exemplo, dos REITs nos Estados Unidos, ou seja, são obrigados a pagar dividendos e tudo assim. Sim, certinho. e tem, ou seja, pelo que eu sei, assim Uhum. também não sou especialista na área, Pois. mas pelo que eu já vi, existe mais ou menos um valor que dão de retorno do investimento. Ou seja, eu acho que eles fixam uma taxa de retorno e depois, ou seja, eles basicamente estão a assegurar o risco. Ok. No fundo, pagam-te aquele valor fixo de retorno e depois devem ganhar, obviamente, mais, Certo. não é? Por isso devem fazer investimentos com um retorno superior, com uma yield superior e depois pagam uma yield mais baixa aos investidores. Certo. E no fundo ganham a margem, ganham a diferença Ok. entre aquilo que pagam e aquilo que Certo. recebem. Isso ainda é muito comum, por exemplo, em sistemas de crowdfunding. Eu vejo muito aqui na Europa que existe, por exemplo, agora não me estou a lembrar do nome, mas existe uma plataforma, por exemplo, espanhola muito conhecida, ibérica. Mas então ainda não é no formato, por exemplo, da ação. Ou seja, como nos Estados Unidos temos os REITs, não é? Que têm a ação e Sim. recebemos os dividendos pelas mensalidades que os inquilinos pagam nos imóveis. Não é? Se calhar em Portugal talvez ainda não chegue a esse nível ainda. Pois é. Seja só pelo investimento do edifício em si, talvez. Não, aquilo é um fundo, ou seja, eles, imagina, tipo, é como se tu estivesse a comprar uma parte do fundo, não é? Uhum. Compras, sei lá, tipo, uma porcentagem, imagina, investes 5 mil euros, isso é tipo 1%. Representa isso. Representa 1%. Estou a dizer um valor. Sim, pronto, é só para falarmos a mesma. Ou seja, depois eles, daquele valor que tu investiste, dão-te uma rentabilidade de tipo 8%. Imagina, 8% dos 5 mil. Pronto, devem fazer isso, fazem isso anualmente. Não sei se pagam mensalmente ou anualmente. Pois, Isso eu já não ou sei esses trimestral, pormenores. exato. Pronto, Sim, isso sim, já não sim, faço sim. ideia. Mas pronto, pagam tipo 8% ao ano. Ok. Pronto. Quer dizer, não sei se são, Sim, não são sim. estas taxas. É um exemplo, não são estas. é um Era exemplo. bom. Exato. Não pagam Exato. estas taxas. Acho que anda a rondar para aí os 4,5%, 5%. Ok. Imagina, é melhor do que o teu dinheiro no banco. Sem dúvida alguma. Mas neste momento até latas de atum é um melhor investimento do que ter o dinheiro no banco. Certo. Que elas valorizam. Certo, exatamente. Valorizam. Não, e se formos falar do dinheiro no banco, poderíamos ter aqui uma conversa muito interessante que quase tudo é melhor do que ter o dinheiro no banco Sim, sim, aos sim. dias de hoje, não é? Até é inadmissível como é que com taxas de juros tão elevadas os bancos pagam uma mixórdia. Não entendo. Estás a fazer caridade. Sim, sim, sim. Qualquer dia te pagas para teres lá o dinheiro. Certo? Não, houve até um período que eu acho que foi quando estávamos com as taxas de juros negativas, não é? Sim. Eu tenho ideia que na Alemanha pagavas. Pois. Até, sim, sim. até pagavas. Em Portugal acho que não chegou a Não tal. chegou a tanto, É. mas quase. Quase, mas na Alemanha eu acho que tu pagavas. Olha, Lúcia, vou-te deixar aqui para irmos perguntas minhas e perguntas dos Sim. convidados. Do pessoal da comunidade. Sim. Tem aqui uma pergunta do Sérgio que diz o seguinte: como chegar a investidores para propor um negócio imobiliário? Se não for abusar, qual é a melhor forma de encontrar os investidores? A melhor forma de encontrar investidores. Falar com a Lúcia. Se falarem comigo, olha, por acaso, tive agora um cliente que me deu uma loja, porque ele tinha uma loja já à venda há algum tempo e não conseguia vender. E veio falar comigo para ajudá-lo a vender a loja. Era uma loja que já estava arrendada. E eu disse-lhe: olha, eu acho que isso se vende super rápido, porque era uma loja de 28 mil euros. Ou seja, Ok. era um investimento fixe. Certo? Pronto, e ela estava arrendada por 164, portanto dava uma taxa de rentabilidade ainda boa. Eu disse: olha, isso vende-se num instante, eu apresento isso a uns investidores e eles compram-te isso rapidamente. Certo. E de facto, E assim eu meti veio. a loja à venda na sexta-feira e vendia na na quarta-feira. Na quarta-feira tive logo uma proposta. Boa. Pô, isso foi Portanto, uma rotação de ativo mesmo rápido. Exato. Eu tenho acesso aos investidores. Não, eu trabalho com alguns, portanto, sim. É uma boa forma de chegar a É uma eles, é boa falarem comigo. Mas é assim, não existe nenhuma forma. Mas ou seja, em que sentido? Chegar a investidores em que sentido? Eu Não sei. acredito que seja da forma que a pergunta é feita, será talvez como é que alguém iria escavar terreno para encontrar investidores, mas eu diria que isto é mais networking, não? Sim. Sei lá, acabas por te relacionar com pessoas que
sei lá, que pensam mais ou menos da mesma forma do que tu, tipo amigos, sei lá, eu tenho amigos meus que começaram a investir agora, porque há muitas, ou seja, agora na nossa idade as pessoas começaram a querer investir. Olha, tenho aqui 20 ou 30 mil euros de parte, ou estou a viver com os meus pais, se calhar prefiro investir, tipo, estar-me a financiar para fazer um investimento do que para comprar uma casa. Portanto, os investidores agora aparecem em todo o lado, no fundo, ou seja, não estão em nenhum sítio específico. Certo. Mas não há, não há um edifício, uma certa convenção específica que vamos encontrar 2 ou 3. Não, é verdade. Se calhar, pois, porque o Sérgio, no fundo, o que ele tenta se calhar perguntar é como é que se descobre, não é? Porque ele talvez possa também querer propor. Podemos fazer a pergunta diferente, que é, que se calhar até é aquilo que ele também está à procura, que é, se temos uma ideia, como é que propomos uma ideia? Alguém para alguém, investir connosco. Certo. Talvez seja por aí que possa ser interessante. É assim, apresentando a ideia, há pessoas que às vezes são eu conheço pessoas que às vezes investem em negócios de outros. Têm capital para investir e é uma forma de diversificarem portanto, o investimento deles. Acabam por aplicar algum capital em negócios alheios, também para diversificação. Desde que seja um negócio interessante, mas lá está, para tu apresentares uma ideia a um investidor, tem que estar muito bem estruturado. Certo. Tens de ter um plano muito bem feito. Acho que ou seja, isso é que faz a diferença. Claro. Não é só chegares, olha, vou fazer isto. Olha, tinha esta O que ideia. é que achas? Tipo, tens de ter um plano de negócios, X tempo, bem estruturado, tipo, qual é que é o plano em termos de crescimento, com vários cenários. Não é? Certo. Eu, por exemplo, fiz isso quando abri a agência, considerei 3 cenários, um cenário pessimista, um moderado e um otimista. Aquele que eu tive que olhar para o pessimista, que era, durante um ano não vou faturar nada. É bastante pessimista, mas pode acontecer. Claro que sim. Depois de ter passado aquilo, outro, não é? Tipo, percebeste que se calhar vou adiar para passar para 2. Exato. 2 anos sem não, mas eu faturação. pensei, tipo, durante um ano, se eu não faturar, o que é que eu faço depois? Fecho? Ou continuo? Claro. E se isto acontecer, eu tenho dinheiro para comer? Certo. Tipo, consigo pagar as minhas contas? Porque isto é importante. Acho que as pessoas às vezes ficam um bocado... Ou seja, como é uma coisa que tu queres muito, acabas por te iludir do género, isto vai correr bem. Tipo, Certo. E tens que acreditar que vai correr bem, mas também tens que considerar a possibilidade de não correr, porque pode acontecer, infelizmente pode acontecer. E tens que estar confortável com isso. Sabes que era a coisa que eu mais notava? Por exemplo, vou dar aqui uma sessão, uma coisa mais pessoal, mas eu, na minha prática, eu sempre notava que quando eu trabalhava com alguns tipos de pessoas, realmente não havia ali um plano. Ou seja, o plano era a conta do merceeiro, não é? Pois. Porque depois, e tu sabes isto muito bem, que quando estás a gerir um negócio, a conta não é a tesouraria básica, ou seja, não é o que entra e o que sai. Há uma série de outras coisas, porque a parte tem os impostos, a parte fiscal, sim, toda a estrutura, e eu temo que as pessoas não façam bem as contas. Eu tinha um professor de gestão que dizia uma coisa, que era, nós quando vamos a uma empresa, a primeira coisa que fazemos é devemos despedir o patrão. Porque depois nós, quando chegamos à prática, na verdade, nós notamos que se calhar o nosso tecido da entidade patronal não está assim ainda muito modernizado e atualizado para o que é a gestão, efetivamente, do negócio. E eu depois noto que as pessoas, quando querem preparar uma ideia de negócio, eu também acho que as pessoas devem começar principalmente se o negócio for barato, eu até acho que as pessoas devem mesmo arriscar, mesmo que tenham um plano, ou sem plano nenhum, porque viram uma aprendizagem, não é? Claro. Mas quando a dimensão já é um pouco maior, não ter um plano com o cenário pessimista e se calhar ultra pessimista é um problema. E eu noto que isso é verdade o que estavas a dizer, porque depois a pessoa entra pela parte da emoção e não pela razão, nem pela lógica, e tem ali um problema em mãos que depois, lá já vai fechar. Claro. E quantos negócios faz um plano de negócios para começar a dar lucro ao fim do 5º ano, não é? Sim, é verdade. As pessoas têm que se adequar ao que é que estão a ver, não é? Claro. E pronto, ainda bem que disseste isso e fica aí a nota, malta. Façam um plano, hoje até é fácil, já há coisas quase automatizadas. Sim, eu fiz o meu no Excel, pronto, porque eu já era o que eu trabalhava. Não usei nenhum já pré-feito, mas há tantos. Há modelos, sim. Aquele do IAPME e tudo. Claro que depois aquilo é um bocado até complexo preencher algumas abas, mas há vários simuladores, é interessante. Lúcia, que outra pergunta, agora é do Jorge. Jorge Guimarães pergunta o seguinte: se é normal encontrar imóveis em que os herdeiros não se entendem, não colocam as casas nos mercados e ficam ao abandono durante anos? E normalmente, qual a forma que os façam entrar em acordo, se é que existem?
E diria que isso até é muito comum, não é? Bastante. Infelizmente, sim. Há muitas situações dessas. E tens situações em que não se resolve. Nunca. Ou seja, depois passa para os filhos deles resolverem. Ou seja, Piora tudo, não é? sim, porque depois é mais pessoas ainda, Isso. não é? Assim, não há nenhuma forma ótima de resolver isto. É simplesmente as pessoas se entenderem, mas isso às vezes vem problemas de trás de família e pronto. E que todos querem ganhar e Certo. depois ninguém ganha e pronto, fica ali o imóvel. Certo. Ficam ali os bens para... Não sei. Até que uma opinião tua pessoal. Eu tenho uma particular sobre isto, que me diz o seguinte: opá, eu no que depender de mim, tudo aquilo que eu tenho automaticamente vai estar tudo bem discriminado, o que é que vai acontecer. Mesmo que... Sim. Mas isto deveria ser talvez uma... Eu noto que as pessoas mais antigas têm alguma dificuldade em dizer isto, fazer isto, porque pensam que isto é porque têm medo de ser roubados ou de ser enganados, não é? Mas não deveria ser uma preocupação das pessoas deixar as coisas definidas para os filhos. Para os filhos, o que é que para os vai herdeiros. ser, como é que vai ser. É preferível, porque eu acho que ninguém quer andar a se chatear por causa de bens, não é? Claro. Tu já perdeste algum negócio que achavas que era bom por ter uma situação destas assim complicada? Não. Ok. Por acaso não, porque pronto, eu normalmente quando não está resolvida em termos de habilitação de herdeiros, eu nem sequer pego nesse tipo de imóveis, pronto. Tem que estar tudo muito bem definido e normalmente tens uma pessoa responsável que é o cabeça de herança ou sim, cabeça de casal. Cabeça de casal, Isso. exatamente. Que é basicamente a pessoa que fica à frente. Certo. Mas aí as coisas já têm que estar minimamente estruturadas. Tipo, querem vender, querem todos vender. Uhum. Pronto, é de consenso geral que querem. Certo. Só aí é que eu vou realmente pegar num imóvel desses para a angriação, porque se Claro. não tiver definido, não é? Não pode ser uma pessoa a querer vender e as outras não querem. Claro. Porque senão depois chega um momento em que tu recebes uma proposta, um deles aceita e os outros dizem que não, porque não querem vender. Certo. E para além disso, já haver um consenso até no valor e tudo, não é? Que é para Sim, depois sim. Porque o que complica isso é que no início da cadeia podem ser 2 pessoas a resolver e de repente já são 15 Sim. ou 20 e cada um tem que assinar. Sim, nós temos sempre que verificar a documentação, ver quantas pessoas é que são proprietárias daquele bem. Não é? Se eu vir que são 10 pessoas, eu tenho que falar com as 10. Pois. A não ser que tenham uma procuração. Ok. Pronto, e que passem todas uma procuração a alguém e aí se resolva, mas não é uma situação em que não está Certo. definido, aí já está definido. E até por causa desta questão dos imóveis que estão velhos e que eu não tenho nenhuma estatística, mas até te pergunto, será que uma grande parte até é por causa destas questões? Ou seja, das partilhas não resolvidas? É assim, também não tenho presente em termos estatísticos, sim, mas acredito que alguns sejam. Até uma questão de observação. Eu falo até por onde eu vivo, né, e das coisas próximas à zona, quase sempre eu vejo assim uma casa muito... vou reformular. Às vezes tem umas casas assim mais vistosas, que antigamente se calhar eram umas casas porreiraças. Geralmente é ali história qualquer. Sim. Que os herdeiros não se entendem. entendem, há ali coisas. E é uma pena, porque muitas delas... Sim, era um ótimo investimento. Sem dúvida alguma. E se calhar, porque quem lá está não está a visualizar que também poderiam ter ali uma oportunidade de negócio que até podia ser melhor. Sim. Porque há muitas formas de rentabilizar. Tu disseste... Ou seja, tu notas que o arrendamento ainda está muito caro, mas os preços das casas também estão a subir. Ou seja, até poderia às vezes ser interessante desbloquear e resolver até a vida muitas vezes pessoal que algumas pessoas têm, não é? Porque se calhar muitas delas até poderiam necessitar desses valores, Sim. não é? Eu acho que é preferível quando as pessoas se entendem. Por exemplo, teres um imóvel parado durante anos é melhor do que entenderes-te com a tua família e resolves aquilo. Tipo, seja o que for, mesmo que tu vendas, não é? Claro que sim. É melhor do que ele estar ali. Porque ele ali, pronto. Dinheiro gera dinheiro. Exato. E aquilo é um imóvel que está parado, que não está a gerar dinheiro. Portanto, mas se tu está a pegares valorizar. naquele valor e investires noutra coisa, não é? Ali tu não estás a tirar rentabilidade zero. É isso. No fundo. Até é prejuízo, porque muitas vezes acontece isso até com os terrenos. E tu tens de ter uma manutenção de limpeza de x e x tempo e não é assim tão barata quanto isso, depende também do tamanho, a necessidade, mas realmente falta isto, mas isto é um ponto até de falta literacia financeira em Portugal. Sim, é verdade. Que é uma coisa que eu acho que se devia ensinar na escola. Certo. Tipo, há coisas super... tu tens montes de pessoas que nem sabem o que é uma taxa de juros. Certo. Pronto. Coisas que são básicas e que nós devíamos... Muito mesmo. E eu acho que isso devia ensinar na escola.
As pessoas deviam de aprender a fazer poupanças. Deviam de aprender tipo, o que é um empréstimo, o que é um cartão de crédito, como é que isto é feito. Ou seja, essas coisas deviam ser ensinadas e não são. Perfeito. E ensinam depois coisas completamente irrelevantes para o dia-a-dia normal e isso não ensinam. Sem dúvida. Deviam preparar as crianças, pronto, já com uma certa idade, mas diria tipo aí no secundário, por exemplo. Ensinar esse tipo de coisas. Porque a maior parte das pessoas não sabe. Não digo a maior parte, mas muitas pessoas não sabem. Mas eu acho que tu podias arriscar e dizer na maior que a parte, maior parte. não é? Infelizmente. Se fizermos lá está, a nova, sem dados estatísticos, mas pela observância, comecemos em casa a conversar com os pais, com os avós, de repente estás sozinha numa ilha a conversar sobre temas que não entendem. Isso disseste bem, até porque depois de compreender as taxas de juros vão entender a diferença entre os diversos tipos de empréstimos. Exatamente. Vão compreender melhor esta questão também da inflação, porque o poder de compra, que é coisas que passam ao lado. O que é que faz aumentar os preços? Ora, nem mais. Qual é o comportamento? Muito bem, excelente. E vamos falar de mais coisas sobre isto. Ok. Outra pergunta do Jorge. Assim, na tua opinião, qual o principal motivo do aumento do preço das habitações? Se é normal a lei da oferta e procura ou se os principais responsáveis poderão ser os vendedores que inflacionam os preços em cerca de 20% e depois isto torna-se numa bola de neve. É assim, eu acho que é procura e oferta, porque imagina, se tu tiveres pessoas dispostas a pagarem um preço por determinada coisa, seja ela qual for, neste caso estamos a falar de casas, porque é que não hão de vender a esse preço? Se tu tiveres uma casa e se tu souberes que alguém vai comprá-la por 120 mil euros, porque é que tu vais vender por 100 e perder 20 mil? Não é? Perfeito. Ou seja, se existe alguém disposto a pagar, é isso que faz subir o preço. Portanto, claro que sim. As pessoas que são proprietárias obviamente não vão querer perder dinheiro. Se elas sabem que existe uma oportunidade de venderem por mais 20, porque é que vão vender por menos 20? Quem não o faria? Claro. Isso é o mesmo que tu trabalhares numa empresa e disserem, olha, tu aqui ganhas 1000 euros nesta empresa, mas naquela pagam-te 1400 a fazer exatamente o mesmo, a trabalhar exatamente as mesmas horas, gastaste tudo igual, energia, tudo igual. E tu, não, eu prefiro. Eu gosto mais das pessoas. Mais, aí ok, aí pode acontecer. Ainda pode ser. Mas se todas as variáveis forem iguais, tu vais preferir ganhar 1000 ou 1400. Sem dúvida alguma. Nem é a comparação. Portanto, possível. Aqui é exatamente a mesma coisa. Enquanto houver pessoas dispostas a pagar o preço vai subir. Certo. Quando deixarem de haver, o preço desce. Certo. Pronto, é procura e oferta, lá está. Sabes que eu, por momentos, quando comecei a ver muita construção a ser feita de repente aqui na Zona Norte, e eu a ver a economia mundial como estava, estou a falar isto 2022, sensivelmente, e eu fiquei com algum receio, que eu pensei, muito imobiliário de repente a aparecer. Mas lá está, foram também, houve tanto estímulo na economia pós-Covid, que eu acho que as pessoas também quiseram efetivamente também mudar. Se calhar, tu tens esses dados, mas se calhar dos últimos 10 anos houve uma mudança, uma rotação maior da habitação. Se calhar as pessoas não se mantiveram tanto tempo nas mesmas habitações ou não. Tiveste muitas pessoas que acabaram por ver o Covid como uma forma de mudarem a vida delas. Eu acho que foi uma fase de reflexão para muitas pessoas. Tipo, pensaram, se calhar a minha vida não está assim como eu quero. Preciso de uma mudança, seja de trabalho, seja de casa. Houve muitas pessoas a procurarem casas com espaço exterior, tipo, viviam num apartamento. E sentiram-se fechadas. E acabaram por vender as casas e comprar uma moradia ou comprar uma casa com varanda. Ou seja, houve uma maior rotatividade nessa fase, efetivamente. Eu acho que foi uma fase de mudança de várias coisas. Concordo. E isso a par de alguma liquidez a mais também no mercado. Sim, no mercado eu acho que isso abonou. E a oferta também diminuiu. Creio que os últimos dados que eu vi, nós estamos a produzir menos casas do que estávamos há 10 anos ou 15 anos atrás. Não há muita construção neste momento. Há alguma razão à partida assim? É assim, eu acho que não estamos pode a ver ter um a ver, oligopólio, depois não. Pode ter a ver. Eu acho que pode ter a ver com o facto também dos preços terem subido em termos de construção. Os valores estão muito mais altos, os materiais são muito mais caros. Portanto, a verdade é que tu, para investires, para construires, também precisas de mais dinheiro do que precisavas há uns tempos atrás. E também pode ter a ver com isso. Pois pode. Aliás, podem haver várias coisas. Vários fatores. A mão de obra também está mais cara. Certo. Portanto, e mais escassa, se mais calhar. Escassa, sim. Que vai obrigar a ter que se pagar ainda mais.
bem visto. Eu acho que há vários fatores que de facto podem estar aqui também A influenciar. ainda podemos falar um pouco também se a imigração também porventura pode estar a ajudar, se porventura o facto de sermos também a Europa é muito conhecida porque as pessoas utilizam o imobiliário como a sua reserva das suas poupanças. Também, ou seja, nós nunca poderíamos ter uma política habitacional se calhar como o Japão tem, que as casas tendem para zero. Sim. Aqui se calhar iríamos estar a pegar em muitas poupanças e torná-las não poupanças, ou fazer aquilo. Portanto, há aqui uma série de coisas que podem afetar. Influenciar, sim. A minha questão é porque é que não estimulamos a oferta? Vemos esta mais uma medida do governo para o lado da procura. Procura, sim. Nunca vemos nada Não. para a oferta. Mas porque em Portugal tu tens muito pouco incentivo ao investimento de forma geral. Sem dúvida alguma. Não existe qualquer incentivo. Tu queres abrir uma empresa em Portugal e tu não tens apoio. E no Covid tu viste isso. Todas as empresas pequenas, e eu inclusive, na altura, era uma empresa nova, eu não tive direito a nenhum apoio. Zero. Recebi Não zero. havia Portanto, para não existe. Porque eu já tinha descontado, não é? Tinha feito descontos até à data, mas como eu agora era empresária em nome individual, tudo o que eu tinha feito antes disso não era considerado sequer para o efeito. Era tipo como se eu fosse uma cidadã nova no país e nunca tivesse contribuído de forma alguma para Portugal. Certo. Portanto, tipo, logo aí tu vês, não existe grande incentivo de forma geral para investir. Certo. E tu sabes que por exemplo, eu sou contra os apoios. Eu sou a favor por exemplo, de uma redução nos impostos. Sem dúvida. Ou seja, Mas isso eu sou 100% de acordo. eu diria assim, por exemplo, queres contratar alguém, tem a parte do apoio para o estagiário ou para se for o primeiro, pronto. Eu não queria nada disso. Sim, se me reduzissem a TSU, Ora, era espetacular. Não era? Tal e qual. Eu só disse assim, eu não quero apoio nenhum. Não me cobrem isto durante Exato. 3 ou 4 anos a este funcionário, por exemplo. Está feito. Temos Exato. acordo. Sim. Eu acho que, por exemplo, por que não arrojar na política fiscal? Ou seja, por que não tentar ter uma medida mesmo de choque? Dizermos assim, todas as mais-valias relacionadas com a compra e venda de casas, ou melhor, até nem vou pegar nessa, vou pegar na outra. Quem colocasse casas para arrendamento no mercado, durante 10 anos não tinha imposto de 28%. Não pagava no IRS. Sim. Isso era um incentivo brutal. Pronto. E calcularmos isto. Será que ia ter assim um impacto tão negativo do que eu estar a dar dinheiro ou a dar estímulos? Vamos fazer Óbvio a conta, que não é? Não é? Eu acho que seria muito menor. Claro. Mas desta forma assim dependemos cada vez mais do Estado. Porque, pois, é isto são assim. questões muito complicadas. Certo. Ok. Não sei se vai entrar por aí. Certo. Mas não nos deixa, não permite a pessoa criar riqueza, Sim, é verdade. criar valor. Sim. Resolveria-se isto muito fácil. Eu acho. É isso, ou seja, eu acho que se houvesse mais incentivos, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que a redução de impostos era uma mais-valia, sem dúvida. E se calhar só alguma. alterava uma coisa, Sim, ou sim, duas, sim. pronto, redução do IMI ou corte do IMI, o IMT, Sim, tudo tinhas fora. uma data de pessoas que iam acabar por investir mais. Eu acho que sim. Mas isto é. E imagina, tu como, lá está, todos herdeiros, olha, somos da mesma família, temos aqui um imóvel, etc, etc. Não resolvemos. De repente sai esta questão. Essa medida, sim. Ei, eu não pago o IRS da renda Sim, disto. ou ficas isento da mais-valia ou qualquer coisa Qualquer do coisa género. que seja, Sim. ou seja, que não me deem dinheiro diretamente, mas que me favoreçam na minha parte fiscal. Eu acho que nós iríamos começar aqui todos a conversar para resolver o problema. Claro, óbvio. Teríamos todos interesse. Claro. E, ou seja, o Estado não te estava a dar dinheiro diretamente, não havia um esforço, estava a criar um incentivo para tu começar decidires, exatamente, decidires E até escoar o teu produto. Claro, no e até fundo. tu que tens algum capital parado, se calhar ias dizer, se calhar vou comprar uma casita ou vou pôr a construir uma casa porque Claro. eu não pago impostos. Sim, depois, podia não? haver mais incentivos para a construção e mais Também. Uma série de incentivos. Quando eu digo incentivos, Certo. lá está. Benefícios fiscais. Benefícios fiscais. Dar ali uns Sim. toquezitos. Eu acho que com isto vai acontecer, não sei, acho que podemos juntar várias coisas ao mesmo tempo, uma economia a passar por um momento mais de recessão, a chocar com preços demasiado caros. Não sei Não se sei o que é depois que vem aí, mas não me parece bom. É isso, o estouro possa ser maior. Não estou a falar em 2024, nem tão pouco estou a garantir que possa ser em 2025 ou 2026, Sim, mas nos quando próximos vier... anos, eu diria que sim. Que há aqui algumas É, coisas. não é?
Acho Ok, que sim. estamos em Também, sintonia. sim, também estou a prever. Não está Também mal. a não ser que surjam, entretanto, medidas que efetivamente venham colmatar um bocado essa questão da oferta. Certo. Tu não achas que as pessoas depois interpretam mal isto? Estamos a falar desta parte porque se calhar ambos entendemos o jogo. Mas para uma pessoa comum dizer que e tal, mas vamos retirar os impostos sobre o senhorio, As pessoas É mal visto, acabam. não é? Porque em Portugal é mal visto tu seres investidor, é mal visto tu dúvida. abris uma empresa, é mal visto. Porque as pessoas olham para os proprietários e os empreendedores como vilões, não é? Tipo, mas o vilão não somos nós, Claro. é o Estado. certo? Porque eu não ando a roubar dinheiro a ninguém. Certo? Tipo, Tu aceitaste jogar o jogo. Exato. Ou seja, Conforme as regras que não são incríveis, mas sim. certo, mas é isso. E tanto tu como a pessoa que trabalha para ti. No Sim, fundo, exatamente. qual é a troca? Esforço por dinheiro. Exatamente. Mas o jogo depois também muda. Um dia tu trocas o esforço por dinheiro, um dia vais ser tu a trocar dinheiro pelo esforço de outro. Exatamente. Pronto, mas este é o jogo da sociedade normal. Não percebo. Precisamos mesmo de literacia financeira. Eu acho que é resolveria isso. este Resolvia pormenor. muito. Porque as pessoas nem têm noção, às vezes, o que é que uma empresa tem que pagar Pois, por um aumento de salário. sem dúvida. As pessoas não têm noção, porque as pessoas, ok, pagam IRS e Segurança Social, não é? Certo. Pagam retenção na fonte todos os meses e depois fazem o acerto no final do ano e têm Segurança Social para pagar. Mas a empresa, sobre isso, tem que pagar ainda 23,75 Certo. em cima desse valor. Portanto, sempre que faz um aumento, tem que pagar Certo. mais imposto. Por isso, as pessoas às vezes nem têm noção do que é que o impacto numa empresa tem do aumento salarial. Claro. Tipo, o aumento salarial numa empresa com não sei quantas pessoas é bastante representativo em termos de custo. Claro. Se o Estado, por exemplo, incentivasse e dissesse, ok, vamos aqui aumentar, porque o problema aqui não é o salário mínimo, é o salário médio. Certo. Pronto, que é Sem dúvida. a classe média é a classe Quem tem um bocadinho de folga para fazer mais qualquer coisa. para investir em alguma coisa, Exatamente. não é? Que são esses que constroem. Certo. Neste Certo. caso não constroem. Exatamente. Não- Pronto. Mas se, por exemplo, se o Estado dissesse, olha, passamos para metade e vamos incentivar as empresas a realmente a fazer aqui um aumento dos salários, não é? Certo. Vamos passar para metade desta taxa. Certo. Era incrível. Sabes como é que se poderia fazer um choque dessa forma? Em vez de ser a empresa a descontar os 23,75, tu fazias assim, tu pagavas bruto ao trabalhador E ele o trabalhador é que descontava descontava tudo. Tu ias ver como mudava. Ah, sim, porque Era aí na as hora. pessoas iam perceber. Claro, tu, Hoje em dia não entendem. claro, porque tu achas que o patrão lá está é o vilão. É, Se fizesse só esta troca, automaticamente vinha o recibo de vencimento e tu dizias, recebi, imagina, 2.000 euros. Ui, mas eu só tenho 1.100 e poucos na conta? E- Como assim? e... Mas percebeste a ideia? Sim, Eles sim. começavam logo a ver aquilo Claro. tudo já... Sim, porque o pessoal metade vai logo à revoltava-se. vida. Exatamente, o Metade pessoal vai- já se vai- revoltava todo. Claro. Já não havia problema nenhum. E Ainda assim, não é? As taxas que nós temos são absurdas. São. Lá está, porque para mexer na TSU, olha o impacto nas reformas, enfim, é mais uma conversa. Mas agora esta medida que Enorme. saiu do incentivo para os jovens, também saiu uma medida que lá está, que no fundo não é redução de IRS, é redução da retenção na fonte. Ok, Ou seja, pronto, em termos de liquidez mensal dá-te mais liquidez, mas depois no fundo tu vais ter um acerto de IRS e vais ter menos a receber. Portanto, no Certo. fundo é igual, dá-te simplesmente mais. Mas lá está, as pessoas não sabem a diferença entre retenção na fonte e taxa de IRS. certo. E Por nem- isso, a maioria está super feliz porque acha que vai ser tipo, vou pagar menos impostos. Não. Vais certo. ter menos a receber no final Certo. do ano. É só isso que vai acontecer. que o ideal até nem é o receber, é devolver. Devolver, sim. Exato, no fundo. Eu vou receber a minha devolução. Exato. E sem juros. Sim. que eu não recebi juro nenhum disso. Né? Exato. E sem o dinheiro um ano. Sim, tu estás a adiantar. Tu, no Claro. fundo, a retenção na fonte é Uma um loucura. adiantamento que tu estás a fazer ao Estado. Uma loucura. E depois, no final do ano, não é? Quando fazemos Certo. agora o apuramento do IRS, basicamente vais ver se tens a receber ou tens a pagar de acordo com as deduções fiscais que fizeste, as despesas que tiveste, etc. Mas as pessoas nem percebem bem este Pois conceito não. de retenção na fonte, o que é que isto é, tipo, e depois faço o IRS. Nem sabem. Certo? E isto é outra coisa que se devia ensinar na escola. Sem dúvida. Primeiro a preencher uma declaração de IRS, porque muitas pessoas não sabem. Certo? E é normal porque ninguém lhes ensinou. Certo? Pronto. Isto são coisas importantes de se aprender. Sem dúvida alguma. E eu podia ir mais a fundo, é porque é que o Estado ainda nos obriga a ter de preencher o IRS com os meios atuais. Mas pronto. Pois. É um facto. Mas tens toda a razão. As pessoas não saberem, vês, como é que nós estamos à espera de mudar. Bom, eu não vou pegar por aí. Eu não vou Exato. pegar por aí. Só a última questão do. Ai, queres mais água? Força.
Eu vou-te fazendo a pergunta. Ok. A terceira pergunta aqui do nosso Jorge, caprichou bem. Ele fez a seguinte questão. Quais as características numa habitação que atualmente são mais valorizadas? As características mais valorizadas. Eu acho que é espaço exterior, a localização, depois tipologia também é uma coisa muito valorizada, sei lá, a luminosidade das casas, a iluminação natural que tem, acho que também é bastante valorizado. Em termos de valorização, acho que é isso, as zonas, e depois também há muitas pessoas que pensam já na revenda, ou seja, se é um bom investimento para revender ou não, ou seja, se aquela localização é boa, ou, por exemplo, eu se calhar preciso de um T1, mas talvez vou comprar um T2 porque depois para vender é mais fácil, não é? Há mais pessoas à procura de T2, não é? Se tu tiveres um T1 já reduzes para pessoas que à partida vão viver sozinhas, ou um casal simplesmente sem filhos. Ou seja, numa ótica de investimento não é tão bom, e hoje em dia eu acho que as pessoas já começam a olhar um bocadinho para a revenda. Já não olham para as casas como se olhava antigamente. Os nossos pais, quando compravam uma casa, era para o resto da vida. Certo. Hoje em dia as pessoas já pensam, e quando eu vender? Certo. Pronto, portanto... Até porque as pessoas também mudam, os gostos mudam, os desejos, as ambições. Exatamente. E é por isso que eu não quero comprar casa. mas desta pergunta vou-te fazer outra. Mas há alguma característica, ou seja, por exemplo, vamos falar da China, eu toco-te o exemplo da China. A China, quando aparece o Covid, portanto, estamos a falar de uma população que estava a trabalhar muito na parte industrial, vem o Covid e eles, de facto, muitos deles fugiram da parte da cidade e tentaram ir para uma zona muito mais rural. Em Portugal, isso ainda não existe, né? Não temos infraestruturas... Assim, tu começaste a ter um bocado isso de descentralização com esta questão do Covid, porque muitas empresas acabaram por permitir aos colaboradores estarem a trabalhar de casa. Só que muitas retiraram isso também. Portanto, eu acho que momentaneamente tivemos. Sim, mas... tivemos. Houve empresas que mantiveram, mas outras não. A maioria voltou à estaca zero, que é, temos todos que voltar a trabalhar presencial, que é uma coisa que eu não entendo muito bem, porque a verdade é que se calhar também colmatava muito a questão da procura e da oferta, porque se tu acabares por descentralizar, tens menos procura naquela zona. Certo. Não é? Portanto... Mas aí, como é uma parte mais privada, nós não conseguimos tomar a decisão, não é? Não, mas nós precisávamos, como Estado, de criar soluções mais prósperas, de uma forma mais descentralizada, talvez para captar um pouco as empresas, o interesse de criar alguma coisa. A ideia era captar as empresas. Claro. Captar as empresas para fora dos centros urbanos. Vai chegar uma altura que não era possível sequer fazer mais do que o que se tem. Por exemplo, na zona de Lisboa, aqui ainda existe a possibilidade de se expandir qualquer coisa. Sim, dá espaço. Mas se nós realmente quiséssemos disponibilizar a oferta total de casas necessárias na zona de Lisboa, era possível? Não há espaço para crescer mais, não é? Quer dizer, pois é isso. Acho que não seria possível. Tu não tens já muito espaço para construção em Lisboa. Pois. Por isso é cada vez mais caro, mais escasso. Imagino quanto é que possa custar um terrenito lá. Faço ideia. É tudo caríssimo. Faço ideia. Mas em Lisboa, centro de Lisboa, é muito difícil, como uns mortais, certo, conseguirem comprar alguma coisa. certo. É que eu lembro-me de há uns anos atrás andar a ver casas em Lisboa e já era o que era, tipo, para comprar para mim na altura. Aliás, eu lembro-me de, acho que foi para aí em 2019, eu andar à procura de um T0 e o mais barato que eu encontrei foi 750 euros. E eu pensei... E era tipo 20 metros quadrados. Eu assim... Jesus! Como assim 20 metros quadrados, 750 euros? Uma caixa. Se calhar vou para o Seixal. Foi assim que eu fui para o Seixal. Olha, mas na Madeira também ficou muito forte a parte... Porque tu tens muitos turistas. Pois. Pronto. Pessoas com dinheiro. Sim. Ou seja, acabas por ter muitas pessoas de fora que estão a investir porque eles trabalham remoto. Certo. Muitos, não é? Portanto, pensam, eu prefiro 1000 vezes estar a trabalhar com vista para o mar do que estar aqui. Certo. Não é? Por isso, tiveste muitas pessoas. Há muito investimento estrangeiro em Portugal. Há muitas pessoas que estão a vir para cá viver porque isto é espetacular. Para eles que recebem um salário de lá, certo, trabalham aqui. Sem dúvida. Tipo, o tempo é ótimo, a comida é espetacular. Tipo, tens praia, tens tudo, não é? Certo. Tens uma ótima qualidade de vida. Não tens, pronto. Para nós, às vezes é mais complicado por causa da questão do capital, mas para eles é. É uma oportunidade. É. E depois descontam lá. Amém. Nem sabem a sorte que têm. Exato. Mas essa é uma coisa gira, porque depois levanta outra problemática que as pessoas, por exemplo, alegam muito, que
lá está, vem o pessoal do estrangeiro com muito capital e absorve aqui a logística toda de Portugal. Isso é bem verdade. Sentes isso lá em baixo, por exemplo? É assim, não absorve, mas é óbvio que se tu tiveres mais investimento, faz com que os preços subam, se existe uma maior... Porque lá está, é aquilo que eu estava a dizer, enquanto houverem pessoas dispostas a pagar o preço, Sem o preço dúvida. vai subir, por isso. A verdade é que eles têm mais capacidade financeira do que nós. Mas há um patamar que se calhar dali para a frente já é demais? Como assim? Ou seja, há um limite que os preços das casas podem subir até chegar a um ponto em que a pessoa, mesmo que seja estrangeiro, diga, bom, daí para cima eu já começo a achar sim, que... claro, eles também não são, não é? Tipo, eles têm noção. Pois. Digo eu, também fazem pesquisa e também veem se o preço faz sentido ou não. Não vêm simplesmente pagar porque sim. Estou a dizer é que têm mais capacidade de pagar do que sem nós. dúvida. A única coisa que me assusta é o mercado a funcionar, mas Sim. é que depois quando tu vais querer construir qualquer coisa, tu já pensas nisso, ou seja, que tipo de moradia, que tipo de construção vais fazer para quem? Portanto, à partida vais tentar construir algo que já seja para um target, um target mais alto. Exatamente. Porque eu lembro-me, por exemplo, quando aqui na Zona Norte foi fixe virem para aqui os investidores antigos. Eu vou explicar só porquê. Aquelas casas antigas, caríssimas, que ninguém queria saber daquilo para nada, algumas delas até já apresentavam alguns defeitos. Sim. Eles foram os únicos que compraram aquilo. Pois. Tiraram aquelas casas do mercado que nenhum português ia comprar, porque acho eu que já estavam muito desatualizadas, necessitam de uma manutenção muito, muito alta. Eles absorveram bastante. Pois. Sim, e é bom, imagina, porque quem vendeu ficou feliz. Sem dúvida alguma. Portanto, Circulou. e pegaram nesse dinheiro e investiram noutra coisa. Portanto, houve ou seja, eles vêm investir e isso é bom para a economia. Claro. A questão é, temos que perceber aqui uma coisa, que é, existem mais regalias para investimento estrangeiro ou para investimento português? Boa. Isso é que é necessário perceber, Boa. porque não é mau o investimento estrangeiro, Certo. é ótimo. Eu concordo. A questão é, nós não podemos esquecer que existem pessoas que são de cá, que contribuem cá e, Certo. portanto, nós temos que incentivá-las a investir Certo. cá. Sem E não dúvida. a saírem de Portugal também, não é? Pronto. Sem dúvida alguma. Portanto, o problema não é haver investimento estrangeiro, é não haver incentivo para investimento dos portugueses. Exatamente, perfeito. Isso lá está. E vês, e são tudo medidas que tu não tens que dar dinheiro. Não. É só pequenos ajustes. Claro que nós estamos a dizer que são pequenos ajustes de 1%, 2%, 3%, até 5% ou 10%, que depois, se calhar, num orçamento de Estado pode ter um peso. Eu, por acaso, mas confesso que não faço excedente, ideia. portanto. Eu já não sei se posso ir por aí. Para haver excedente, alguma coisa cortou noutro sítio. Mas eu concordo contigo. Se é para Sim. criar uma coisa à Sim. séria, tem que haver um choque. Sim, e tem que ser generalizado, não pode ser Exatamente. só Para alguns. Exatamente. Tem que ser uma coisa que qualquer pessoa tenha a possibilidade de poder disputar. Perfeito, eu concordo totalmente. Lúcia, outra questão. Por exemplo, lá na parte mais do sul, vê-se claramente que tudo deve estar ocupado, praticamente. Haverão casas livres. No centro, por exemplo, de Lisboa, existirão Há casas livres, sim. E é assim... numa quantidade, ainda são algumas ou é raro? Sim, e tu tens muita rotação, portanto, tens sempre pessoas que querem vender e comprar outra coisa, portanto, tu tens sempre oferta. Certo. Não tens assim tanta. Imagina, por exemplo, casas mais baratas, tens muito poucas. Pois. Não é? Tipo, se estivermos a falar de casas até aos 200 mil euros, há muito pouca coisa. Claro. E o que há vai num instante. Portanto, Pois. as pessoas, quando querem comprar casas desses valores, têm que ser muito rápidas em termos de ação. Já tem Porque que senão, já foi. Claro. E o problema depois das cidades é que se os empregos forem lá, só o trânsito para ir trabalhar e tudo não é nada compensador, não é? E antigamente até se pensava do género, mais vale arrendar uma casa perto do trabalho que nem gasto de deslocação nem transporte, mas nos dias de hoje isso se calhar é mesmo impossível. Assim, é muito difícil. É mesmo impossível. Sim, arrendar no centro é muito difícil. Pois não, só se quiseres ficar num imagina, caixote. uma pessoa ou alugas um quarto, mas mesmo um quarto já está muito caro. Eu lembro-me, quando eu entrei na faculdade, em 2013, eu alugava-se quartos nessa altura por 250 euros. E os tipo 300 euros já eram os super premium certo. da cena, quarto, estás a ver? só. Um quarto. Um quarto. Hoje em dia, tu não arrendas um quarto por 250 euros. Claro, imagino. 3 vezes mais, se calhar. Pois. Tipo...
como é que tu resolverias essa questão? Imagina, eras tu a presidente de Câmara. Agora vou assumir o papel de presidente. Exatamente, eras Ok. presidente de Câmara. Como é que tu, com os conhecimentos que tens, como é que davas ali um jeito? Tu tens montes de casas que estão, por exemplo, estas medidas de converter o comércio em habitação é uma boa medida, não é? Porque acabas Concordo. por ter aqui mais oferta. Certo. Ou seja, no fundo é isso, é promover a oferta. É tipo, tu tens casas que se calhar estão paradas, não é? Não estão simplesmente ao abandono. Era tentar incentivar os proprietários a fazer alguma coisa com aquilo. Pois, Mas assim, não sei. aí é difícil. Quer mexer na Imagina. parte, Isso é complicado. Mas no fundo aqui é aquilo que nós estávamos a falar. Temos que incentivar a oferta. sim, mas aí só uma medida mesmo fosse de governo, não é? Sim. Mais central É, e porque- não tão... Porque as pessoas decidem se querem ou não pôr a arrendar. Mas se calhar Claro. algumas não põem porque também não, Não é lhe- compensador, de maneira nenhuma. Vamos ser sérios, 28% de tributação imenso. sobre lucros é muito. É muito. E cuidado que se já recebes um salário um bocadinho melhor, Sim. cuidado, que já começas a somar ali o bolo todo, Sim, é isso. pensas duas vezes. Porque Claro. é que essa é que é a questão, não é? Porque dizem, não, mas os salários não sobem. Não, malta, porque toda a gente faz contas. Vamos para subir, o que é que sobe a mais, não é? Quantas vezes... nós temos os nossos amigos que diziam assim: eu acho que vou fazer mais 2 ou 3 horas extra. Tu és maluco. É Não fica em isso. menos? Mas isso faz-me imensa coisa. Eu já ouvi isso montes de vezes. Pois, Tipo, também eu. pronto, malta que trabalha por turnos ou assim. Disseram para ir trabalhar este fim de semana, mas se eu for, eu nem vou, porque Pois. não me compensa. Se eu for este fim de semana trabalhar, já me sobe o escalão. Exato. Tipo, porque é que eu vou trabalhar? Uma estupidez. Ou seja, Não há incentivo ao trabalho. Nada. O nosso país desincentiva ao trabalho. tal e qual, exatamente. Também temos sol. O pessoal Exato, também tem vamos que fazer para a apanhar, praia. tem que apanhar um bocado de sol, não é? Não dá para fazer Sim, isso. sim. Olha, vou-te fazer uma pergunta um pouco diferente da parte do imobiliário, mas Sim. que toca em tudo que estamos a conversar. Portanto, tu gostas de finanças, tu investes Uhum. no imobiliário, investes mais noutra área qualquer sem ser no imobiliário? Não, Nada na bolsa? não. Por acaso não. Nada de criptos? Não. Também nada? Não domino nada. Nada. É assim, por acaso é uma coisa que eu tenho curiosidade em aprender. Só Boa. que, imagina, eu sou uma pessoa um bocado antiquada nessas coisas. Ok. Apesar de ter vindo de finanças, eu estudei muito mercados financeiros e tudo mais. Só que, imagina, eu gosto de coisas tangíveis, estás a ver? Ok. Tipo, ativos fixos tangíveis. Boa. Ou seja, então o imobiliário para mim é uma coisa que eu consigo perceber o valor. Boa. Mas aí tem a Faz ver todo com sentido. o facto de eu simplesmente não me ter dedicado a estudar e a perceber melhor sobre isso. Porque, obviamente, uma pessoa que faz investimentos em ações ou que investe em cripto, acho eu, deve perceber o valor que aquilo tem. Certo. Para mim, não é uma coisa assim tão clara. Eu não consigo olhar. Eu gosto de investir em coisas que eu olho e consigo perceber o valor que aquilo tem para mim. Certo. Tipo, quanto é que isto vale? Eu consigo olhar para uma casa, a não ser que eu desconheça completamente a zona, não é? Mas se for uma zona que eu conheço, pá, eu sei mais ou menos quanto é que aquilo vale, um T2, tipo, tem aqueles metros quadrados, tem aquela localização, eu consigo olhar e perceber o valor. Então, para mim, é uma coisa que eu me sinto confortável em investir porque eu entendo o valor. Aquilo que eu não entendo o valor, o que é que faz ali variar o valor daquilo, tem algum receio em investir. Certo. Tem um bocado a ver com isso. Por isso é que eu acabo por não investir tanto nessas coisas. Boa. Aliás, não invisto nada. Exato. Sim. Mas o que tu disseste está correto. E deixa-me dizer-te que é preferível as pessoas tomarem a decisão como tu. Ou seja, eu não conheço, eu não faço. Sim. Isso é a melhor resposta, porque investir, seja no que for, sem conhecimento, é um belo início para uma desgraça. Sem dúvida. Já viste que uma pessoa comprar um imóvel sem fazer patabina da ideia do que é que está a comprar? Claro. É uma irresponsabilidade tremenda. Pode correr bem, mas é uma sorte. Isso era o pode mesmo correr de mal. dizerem: olha, compras aquela casa, mas não vais vê-la. Certo. Mas vais comprar, ela vale 150 mil euros. E tu dizes que sim, que vais comprar, sem Certo. ver. Sem veres. E compraste uma caneca. Exato. Exatamente. Tipo, Sem tu dúvida. não sabes o que é que estás a comprar. Tens que entender o valor daquilo que estás Sem a comprar. dúvida. Tens que conhecer o mercado. O mercado. Exatamente. Perfeito. Mas olha, eu faço esta pergunta porque eu já sou o contrário, né? Ou seja, Sim. eu já não vou pelo imobiliário, vou pelo mercado bolsista e principalmente cripto, que para já acho que é o mercado mais
assimétrico do mundo e aquilo que é assimétrico é porreira. Quase como estás a comprar uma casa velha e restauras aquilo tudo e consegues vender. Mas tu já vejo que tens uma pessoa muito diferente por comparação com a sociedade, porque tu és investidora. Tu no fundo tens o teu negócio, tu no fundo estás a empreender, tu estás a investir. Sim. É numa área diferente. Mas estás a investir. E esta é sempre a minha mensagem que eu passo em todos os podcasts, em todos os episódios que eu faço, quer seja aqui na Flexcast, quer seja na CryptoFlex, de que a única forma que alguém tem de mudar alguma coisa na sua vida é através do investimento. Seja ele do tempo, seja ele... Aliás, do tempo vai ter de ser, de alguma forma. Sempre. Sim, para tu investir seja no que for, tens que investir o teu tempo. Exatamente, é trocar isso mesmo. Mas depois é a única forma de tu conseguiste proteger também de todas as circunstâncias. Por exemplo, falávamos no início do poder de compra. O que é que, perguntas às pessoas, o que é o poder de compra? Ninguém faz ideia. Ou inflação, mas o que é isso? Que é isso? Mas o salário mínimo subiu. Boa. Não. Se os preços subirem mais, não serve nada. Exatamente. Portanto, perderam o poder de compra. Sim. E toda a gente perdeu. Não, isso é claro. E tu passas a vida a perder. Sim. Não é o objetivo, mas o consumo da sociedade faz com que seja normal existir inflação e com isso o poder de compra vai ser reduzido. Sim. Como é que tu te proteges disso? Com empreendimento, com tentares ter negócio, não é? Para tu tentares ter uma rentabilidade melhor do que o dinheiro do banco. Exatamente. Tens de tentar que o teu dinheiro valha mais do que a inflação, não é? Isso Ou seja, mesmo. Tentar compensar o fator inflação. Isso mesmo. Fazer investimentos de forma a colmatar isso, não é? Exato. No fundo. Para que no fundo tu te mantenhas crescente ao longo de uma vida, pelo menos de manutenção, ou seja, que não andes uns degrauzitos para trás. Pronto, isso faz uma grande diferença. Se for só através de salário, tu perdes. Estás sempre a perder. 1000 euros hoje não é igual a 1000 euros há 2 anos atrás. E quando for daqui a 20 ou 30? Pois, exato. E quando as pessoas estão todas a contar com a sua reforma. Já disse a toda a gente abaixo de 40 anos, vocês não estão a contar ter. com a reforma. Estão bem desgraçados. Eu não sei. Olha, se me dissessem assim, se me dessem esta opção a escolher, olha, não tens que descontar mais nada, mas ficas responsável pela tua reforma, eu assinava logo. Era logo. Isso era a melhor notícia era que alguém podia era dar. Tipo, por favor, façam isto. Aí fica responsável pela... Sim, o futuro é teu. Pronto. Não pagas mais nada, mas também não vais ter direito à reforma. Eu dizia, ok, por mim está perfeito. Eu faço. Também eu. Isso era uma decisão brutal. Não vai acontecer. Não vai informar-te, mas era muito fixe. Eu sei que não vai acontecer. Mas é verdade. E assusta-me. Por acaso agora eu começo a ver o público mais jovem. Eu já começo a ver aqui... Pensar de maneira diferente, não é? Mexer-se um bocadinho Graças mais. a Deus. Ainda bem. Porque também se não se mexerem estão completamente desgraçados. Porque não vai haver hipótese. Porquê? Também não tens natalidade. Não nascem mais crianças. Não há incentivo. Nem há tempo. Não há nada. Mas eu acho que não há mesmo incentivo, não é? Não. O incentivo é que é curto. Veja, outra medida radical. Não há gente, resolve-se rapidamente também. Acima do 3º filho, isenção total de IRS, por exemplo. Isso era espetacular. Pronto, já está. Olha, é uma medida. Querem mais? Atenuação no IVA. Sim, é verdade. Sim, coisas... Não tens que dar nada. Sim. Dás um toque. Simplesmente estás a... Ou seja, estás a facilitar acontecer qualquer coisa que vai ser bom no longo prazo. Sim, não precisas dar um abono de família. Nada, zero. Se reduzires, lá está, o imposto. Claro. Eu acho que dá-se que é para ser mais fácil, porque garantes que a pessoa... Pronto, voltando sempre àquele pormenor. Nós não podemos. Mas olha, perguntei, Bitcoin, já ouviste falar? Já. Ok. Alguma vez te fascinou, apesar de tu não conheceres, alguma coisa te fascinou? É sim, eu tenho curiosidade em aprender. Okay. Só que ainda não perdi tempo, não é? Perdi. Certo. Ainda não investi tempo para ir perceber melhor. Mas eu gostava, até por uma questão de diversificação, lá está. Boa. Eu gostava de começar a investir, mesmo que fosse assim, valores mais pequenos, mas queria... Só que lá está, eu depois às vezes vejo, eu tiro rentabilidades que são boas, às vezes com os meus investimentos, que é, eu vou conseguir as mesmas rentabilidades. Sem dúvida. Tu tens de fazer para aquela conta que, vou dar uma pista, o mundo nos últimos 100 anos cresceu, em média, se olhares, por exemplo, para o S&P 500, estamos a falar ali de uma média, que seja 10% ao ano. Pronto, foi a 11 e qualquer coisa, mas que seja 10% ao ano. Claro, se estás com rentabilidades acima, tu tens de ponderar o nível que estás. Não é? Pois é isso. Se estás ainda a construir uma riqueza, um património, geralmente vais apostar mais fichas onde o carro anda mais rápido, não é? Pelo menos numa fase inicial, sem não dúvida. É? Tens que, acabas
por querer investir onde rende mais. Sem dúvida. Depois, se calhar, numa fase posterior, já começas a ter investimentos também mais baixos ou com rentabilidades mais baixas noutras coisas, por uma questão de diversificação, de Isso. segurança, ou investes em coisas que sejam mais seguras, menos arriscadas, porque o risco e a rentabilidade também estão muito ligados um ao outro, não é? Perfeito. Mas eu acho que numa fase inicial de vida, quando somos mais jovens, tendemos sempre a arriscar um bocadinho mais. E se Se calhar, calhar porque tem é que tens muitas pessoas jovens a investir em criptomoeda e etc. Sim, não é? sim. Porque também é a única forma que tu tens de mudar a vida. Exatamente. E eu não mudei a vida só a trabalhar, não é? Claro. É o conjunto das coisas Exatamente. todas. E tu, quando estás no teu negócio, estás à procura de uma rentabilidade maior. Exatamente. Tu não queres bater os 10% do mundo, queres Claro. ir para 20, 30, 40, Obviamente. o máximo que tu conseguires. Sim, Quando é que tu começas a diversificar? Quando já começas a dormir mal à noite, se calhar. Ou quando começas, já se calhar aqui está Sim. demais. Se calhar vou pôr um bocadinho para o outro lado. Deixa ver o que é que há para diversificar. Porque senão também sabes que se acontecer um espirro, claro. ficou tudo... E não se deve pôr os ovos todos na mesma galinha. Não, é? Não vais Exatamente. apostar tudo ali, não vais dar all-in Exato. numa coisa só. Quer Sem dizer, dúvida. eu acho que não. Aliás, eu acho que all-in nunca se deve dar. Boa! Porra, para quem não investe na bolsa, isto é uma coisa... eu All-in eu não ia. Nunca all-in. Mas é uma coisa que eu falo muitas vezes, eu explico sempre ao pessoal, gestão de risco. Porque, no fundo, o que eu tenho é um método. Eu só criei um método para seguir aquelas coisas todas. É um método. E gestão de risco é isso mesmo. É que se pões mesmo os ovos todos na cesta... Yeah. E não tens forma de voltar a realimentar a cesta, se ela cair, acabou. Acabou-se. O jogo Os ovos ficou por ali. partiram-se. Exatamente. E essa é a diferença de tu, quando és jovem, poderes ser um pouco mais agressivo. Sim. Eu acho que vale o risco. Sim. Principalmente quando tu vives com os teus pais. Não tens filhos, não tens tanta responsabilidade no fundo. Exato. Acabas por... Pronto, és responsável por ti. Agora, se tiveres uma família para alimentar, Cuidado. se calhar devias pensar um bocadinho melhor naquilo que vais fazer. Sem dúvida. Porque estás a pôr em risco não só a ti, mas toda a tua família, a tua Isso, casa, a estrutura tipo, toda. a tua Sem estrutura, dúvida, não é? sem dúvida. Por isso é que eu digo, quando és mesmo jovem e tens tudo a apoiar-te, o risco-retorno é bom. Sim, claro. Convém. Sem dúvida. Tu se queimares 3 ou 4 salários, pronto, Ok. vais trabalhar de novo. Exatamente, sim, continuas a trabalhar e a juntar. Exatamente. Até voltas a recuperar aquele valor. Exatamente. Agora, se realmente- tiveres só 10 mil euros na conta e fores investir os 10 mil, cuidado. Cuidado com a saída. se calhar investe 5. Vá. Exatamente. Quer dizer, podes investir os 10, mas eu não assim. sei. Eu não sei. Se soubesse o que fazer de saída, que é o que eu digo sempre, é saber sair de um negócio. Sim, É como e tu é aquilo sabes que nós sair. exatamente, é aquilo que eu estava a falar há pouco sobre. Eu também tive que investir para abrir a agência, não é? Uhum. E eu não fiz all-in, mas lá está, eu também ponderei do género qual é que é a percentagem do meu capital que eu estou disposta a investir. E se eu perder este dinheiro todo? Boa. Porque imagina, tu podes perder aquilo tudo. Certo? Tu investes 15 mil euros, podes perder os 15 mil. Tipo, se aquilo Sem corre dúvida. mal, no cenário pessimista, isto serve para tudo, não é só para abrir empresas. Isso. Serve para todos os tipos de investimento que fizeres. Se eu perder estes 15 mil euros, eu vou ficar confortável. Ninguém fica. Certo. Eu sei, ninguém fica confortável. Mas antes dos 15, exato, os 100, se fosse tudo. Exatamente. Nós temos que considerar que isso pode ser uma possibilidade. Exatamente. E depois pensar, ok, eu vou conseguir dormir a seguir com isso. Exatamente. Não, olha, malta, eu não sei se vocês estão a ouvir com atenção o que a Alicia está a dizer, mas no fundo, para nós que estamos no mercado financeiro, é isto que nós estamos sempre a falar, é este risco. Há sempre um risco de perder. E é muito bom tu teres essa noção. Porque olha, tu quando abres uma empresa, pelo menos só as despesas da abertura da empresa, isso já ficou tudo queimado. Exatamente. Isso é irrecuperável. Sim, rendas, tudo mais. Tudo que tu adiantares. Água, luz, tudo. Exatamente. Ou seja, tu tens custos fixos que a empresa, ela todos os meses vai estar a sair dinheiro da conta, mesmo tu não estejas a faturar. Tal e qual. Pronto. Por isso é esse preciso tem- considerar isso. Eu tem que se considerei assumir isso no investimento. Eu considerei isso como investimento inicial, na verdade. Ou seja, considerei, ok, vou ter despesas durante um ano. Estas são as despesas que eu tenho nesta fase. Claro que as despesas vão aumentando conforme o negócio também vai crescendo, vais tendo que dar um bocadinho mais. Uhum. Mas pronto, eu considerei as despesas gerais fixas durante um ano e investi logo esse valor, não é? Tipo, considerei logo esse valor como fundo perdido, Exatamente. não é? Felizmente as coisas estão a correr bem Exatamente. e possivelmente não vai acontecer perder tudo, não é? Mas Mas se mas pronto, mas se acontecesse, acontecesse,
Eu sentia-me. Definiste isso. Exatamente. Claro. Eu chamo-lhe isso, ou nós chamamos isso, o stop loss. Isso é um stop loss. É o deixar de perder. Daqui para baixo eu não perco mais. Mas tu Exatamente. consideraste isso. Por isso é que fizeste um plano responsável e qualquer investimento, seja em que área for, isso deveria ser obrigatório. Sim. Porque é uma forma da pessoa calcular o risco de onde está. E o risco da queda, essas coisas todas. Até porque eu me despedi, portanto. Eu Pronto, deixei de ainda ter mais outro esse. meio de. Receita. Sem ser os investimentos, que têm as rendas, não é? Isso. E isso também é uma forma de rendimento, mas através de salário já não recebia Claro. de mais lado nenhum. Portanto, a única forma de rendimento que eu irei ter, ou que iria ter, era esta. Sem Por dúvida. isso. Tinha que ser, Tinha mesmo que tudo ser bem considerado. bem calculado. Claro. Muito giro. Olha, estamos a chegar ao final do episódio. Vou-te dizer uma coisa. Surpreendeste-me Ok, bastante. boa. Estavas Ainda bem. nervosa e eu Tava. acho que é super tranquilo, estás a ver? Eu não tenho muito jeito para estas coisas, mas depois às tantas já me esqueci que havia aqui câmaras. Pois, E não tal. existem câmaras. Não, Ou onde é não. que estão câmaras? Mas Aquela que está ali. Não, isto é só uma televisão ok. que... É um espelho. Pequenina. É um espelho. Espelho. E aquela coisa ali redonda. Ok. Deve ser uma luz. Ok. Não, mas viste, acabaste de falar de coisas que se calhar até dominas bem e acabaste de passar uma mensagem importante para toda a gente que está aí em casa. O ramo imobiliário de facto é muito interessante, Sim. mas nada como falar com um profissional Claro, eu acho que sim. da área. Faz diferença. Faz mesmo diferença. Porque as pessoas às vezes não entendem o valor que estão a pagar ou que, por exemplo, vão comprar uma casa. Há coisas que elas se calhar não... Tu, quando vais comprar a tua primeira casa, há coisas que tu não sabes. Tal como eu não sabia quando comprei a minha primeira casa. Mas se tu fores pedir ajuda a alguém para comprar uma primeira casa, essas pessoas, se forem pessoas boas, vão-te ajudar a encontrar aquilo que tu realmente procuras e vão-te ajudar durante o processo. Tu não sabes olhar para uma documentação do imóvel e perceber se estão-te a enganar ou não. Não é? Portanto, Sem dúvida. tipo, há pessoas que nem sabem qual é que é o processo de compra de uma casa. O que é que tem que olhar? Tu vais comprar uma casa, que documentação é que tu tens que pedir dessa casa? Não sabes. Certo. Ou seja, se tu fores consultar alguém que percebe do assunto, é uma mais-valia. E nesse caso nem tens que pagar absolutamente nada, se fores Certo. comparar. No caso da venda, ou do arrendamento, ou metes uma casa para arrendar, tens ajuda com os contratos. Há pessoas que às vezes nem consideram determinadas coisas nos contratos de arrendamento e que deviam considerar. Eu já tive algumas pessoas que vieram falar comigo a dizer que depois tiveram problemas com os inquilinos porque faltavam lá algumas cláusulas nos contratos. Claro. Ou seja, é sempre bom mas para tudo, não é? Para tudo. É a tua experiência. Exatamente. Tu tens que ir falar com pessoas que entendem mais do que tu. Tu, no fundo, te estás a servir a pessoa, tu estás a ajudar, de facto, a pessoa Sim. a tomar a melhor decisão. E na parte imobiliária estamos a falar de uma coisa que é mesmo importante, porque é caro. É Sim, custoso. sim, é. É uma dívida. E para muitas pessoas é uma dívida para a vida toda. Sim. E é uma compra. Imagina, eu já disse isto num vídeo anterior, numa entrevista que fiz. A compra da casa é provavelmente a compra mais cara que tu fazes. Yep. Tipo, é a compra mais importante. Certo. Por isso, convém mesmo que tu tenhas uma pessoa de confiança a ajudar-te nisso. Qual é que será a percentagem, se puséssemos em Sim. contas, não é? De informações tão bem prestadas e úteis para uma coisa que vai ser teu, se não a venderes, durante 40, 50, 60 anos, não é? Portanto, é pequeniníssimo. É. Portanto, é muito compensador. Sim. Eu, por acaso, tenho noção do facto das pessoas terem um olhar negativo Sim. porque querem ganhar tudo ou têm essa coisa de, não, mas eles vão comer muitas comissões e... Mas a verdade é que se calhar conseguem vender mais caro. Claro, Tipo, conseguem vender melhor. sem dúvida. Tantas outras coisas, tantos outros fatores, até a apresentação. Sim, não tem nada a ver. As fotografias, a apresentação, tudo. Porque vocês depois tratam como se fosse vosso. Sim. Há Sim. toda uma... Aí eu acho que se destacam depois os verdadeiros consultores ou aqueles que querem levar aquilo mesmo a sério, não é? Eu tento fazer sempre um melhor trabalho e trabalho com fotógrafo e tudo. Porque, pronto, para tentar mostrar mesmo isso. o potencial. Porque, imagina, se tu não tiveres boas fotografias numa casa, ninguém vai marcar visitas. Sem dúvida Tu vês um alguma. anúncio, se as fotos não te disserem nada, se estiverem escuras, sem luz, tu não vais ver aquilo. E até não te vai. o que está ali, não é? O ambiente. Exato. Convém que as fotos, pelo menos, não é? Os anúncios sejam bons, não é? E que mostrem exatamente como a casa é. Claro. Não digo
para fazer parecer uma coisa que não é, porque isso eu Certo. também não acho correto, porque depois tu chegas lá e é simplesmente uma desilusão. Certo. Eu acho que tenho que mostrar aquilo que é. Não é? Mas mostrar bem. Né? Mostrar bem, sim, convém. E se calhar há pequenas coisas que, não se calhar, eu sei que é assim que acontece, vocês também ajudam portanto, o vendedor que se calhar não está-se a perceber que tem um defeito, um problema, Sim. um pormenor, e vocês têm todo o interesse em o ajudar e para que esse problema seja resolvido, porque também sabem a potencialidade da coisa, não é? Dizer, Claro. olha, você resolve este problema, que se calhar são 1000 euros, mas, Mas vamos... consegue ganhar Exatamente. 3.000. Ou... Sim, exatamente. Isso sim. é tudo, porque ganha toda a gente, no fundo. Exatamente. Né? Ganham vocês e ganha o proprietário. Isto no fundo é, lá está a trocar conhecimento e tempo por dinheiro. Isto é como tudo, não é? Sem dúvida alguma. É isso. Se eu percebo de um assunto e consigo ajudar e vou disponibilizar o meu tempo, é normal que eu sou boa pessoa e gosto de ajudar outros, mas quer Claro, dizer, se eu puder tens de receber viver. alguma coisa com isso, não é? Porque eu tenho que viver. Claro, Este é o meu meio de rendimento, este é o meu isso. trabalho. Tu não vais ao médico quando estás doente. Exatamente. Confias que aquela pessoa à partida Sabe tem mais do que tu. Exatamente. E vai-te ajudar a resolver o teu Nem problema. mais. E se estás para morrer, ele cobraria-te o valor que fosse necessário. Tu nem pensavas duas vezes. Claro. Falta às pessoas terem, lá está, literacia financeira, porque eu acho que iria resolver esse problema Sem dúvida. de uma forma óbvia, porque como depois não compreendem o processo das coisas, entendem que isso é mais um. Como é que as pessoas dizem? É um gasto. É mais um oportunista. né? Sim. É mais Sim. um oportunista. Mas pronto, E não tem nada a ver. por isso é que eu estou cá para mostrar que... Para desconstruir isso. Exatamente. Claro. E eu tento fazer isso com as pessoas com quem trabalho. E pelo menos até agora, acho que tenho mostrado, mesmo pessoas que decidiram investir comigo, eu sinto que elas confiam realmente no meu trabalho e que me dizem, olha, obrigada, estou a gostar muito de trabalhar contigo, porque imagina, eu não penso só naquilo que eu vou ganhar. Eu como sou investidora, também olho numa ótica um bocadinho diferente. Eu não vou dizer, isso é um bom investimento sem achar que aquilo é um bom investimento. Certo. Se eu achasse que não investia naquilo, eu também não digo que acho que seja um bom investimento porque eu não consigo Claro. estar a mentir. Ou seja, para mim não é só ganhar dinheiro. Se eu souber que estou a incentivar uma pessoa a fazer um mau negócio, eu era incapaz de fazer isso. Eu sei que há Certo. pessoas que fazem só para ganhar. Certo. Mas imagina, aquele cliente, se tu enganares uma pessoa uma vez, ela já não vai recorrer a ti. Portanto, Sem dúvida. tu só tens a perder em seres desonesto. Sem dúvida. Por isso, eu prefiro dar uma opinião sincera e às vezes até perco com isso. Mas eu sinto-me melhor assim e consigo dormir à noite sabendo que estou a ser sincera. Porque, por exemplo, tenho uma amiga minha que está a comprar casa, sabe, pediu uma ajuda para comprar casa. E ela mandou-me uma casa que era um bocado mais cara. E eu disse-lhe, sinceramente, olha, nós somos amigas já há algum tempo, já temos alguma confiança. E eu disse-lhe mesmo, eu sinceramente, na minha opinião, eu acho que não devias considerar essa casa. Devias começar com um investimento um bocadinho mais baixo para não ficares no teu limite. Porque, ok, agora tu até podes conseguir pagar isso de prestação ao banco, mas imagina, pode acontecer alguma coisa e tu já estás tipo mesmo no limite. Se acontece alguma coisa, já vais ficar numa situação desconfortável. E eu ganhava mais comissão Certo. se ela comprasse a casa mais cara. E eu disse-lhe, na minha opinião, não devias fazer. Porque, ou seja, mas eu faço isto que ela é minha amiga e faria com qualquer outro pessoa. cliente, entendes? Esta é a minha maneira de ser, mas eu sei que a maioria das pessoas não é, mas eu não meto o dinheiro à frente de nada. Claro. Para mim as pessoas são mais importantes do que o dinheiro. Mas ainda bem. Exato. Porque assim também vais ser uma profissional que se vai destacar pela Óbvio. honestidade e as pessoas vão acabar por se relacionar melhor contigo e depois até pode ser que façam mais negócios contigo. Exato. Mesmo não sejam elas próprias, mas recomendam. Recomendar a e alguém, exatamente. Isso é uma coisa que Eu é acho para todas as áreas, toda a gente deveria se reger Sim. dessa forma. Exatamente. Eu não o faço a pensar nisso, mas sei que tu sendo correto na tua vida, tu vais, É isso. vais ter sempre vantagens. São os teus Percebes? princípios. São os teus Exatamente. princípios. Sim. Lúcia, para nós finalizarmos, Uhum. novidades. O que é que vai haver novidades na tua empresa? Não vai? É assim, agora eu estou a tentar recrutar algumas pessoas. Ok. Estou a ver se entretanto encontro alguém que eu me identifique. Já tenho aí uma pessoa em vista, mas para já, aliás, tenho 2 pessoas que vão começar, Ok. em princípio. Estás- Portanto, Quantas pessoas estão na tua equipa? neste momento somos 2. Quer dizer, Ok. 2 pessoas na parte de consultoria, que sou eu e a Sara.
E depois, entretanto, vão entrar mais umas pessoas também na área, portanto, para consultores imobiliários. E depois temos aí outras novidades também. Ei mas- lá. não podes Não desvendar. posso. Oh. Era só ter Ainda, é só um bocadinho. Um presentinho. Ok. Mas pronto, e eu vou dizer uma coisa, eu vou desejar muita sorte, mas sei que no teu caso não precisas, porque tu sabes o processo. Quando alguém faz as coisas por gosto e com convicção e tem noção do que está a fazer, não precisa de sorte. A sorte vai aparecer e tu Sim. vais agarrar, mas eu desejo-te acima de tudo muito trabalho e continua com essa humildade, porque me pareceu claramente isso, porque em qualquer área nós devemos ser sempre assim íntegros, e eu acho que isso para a área do imobiliário, que tem a ver com o sonho das pessoas, as pessoas estão a ver ali a sua vida, a imaginar a sua vida a 10, 20, 30 anos. Isso é muito importante, porque é muito triste tu estragares o sonho de uma pessoa, não é? Danificar o sonho de uma pessoa, a pessoa ter uma Sem perspectiva e de repente não é aquilo que ela tem. E portanto acho muito responsável. Há bocado dizia já, eu se calhar até perdi. Não, tu sempre ganhaste por tomar essas decisões, porque fizeste o melhor para aquela pessoa. Sim. E ela com isso vai estar melhor. Então sim, vais dormir melhor à noite, mas Sem acima de dúvida. tudo, toda a gente vai dormir melhor Sim, à noite. é isso. Não é? Exatamente. E é por isso que o empreendedor também é isso. É criar valor e trazer valor para alguém em determinada área que lhe vai poupar, sei lá, sabores mais negativos e vai-lhe permitir ter uma felicidade maior, não é? Exatamente. Foi um gosto, Lúcia, mas não vais Obrigada. embora sem uma prenda. Isto porque, portanto, primeira coisa, vais lá um cartão da FlexCast Ok, para nunca obrigada. mais te esqueceres que vieste aqui. Certo. Em segundo lugar, levas aqui um cartão pré-pago com Bitcoin. Convém ir... Convém ir a um ATM rápido antes que ele esgote. Não, estou a brincar. Esse é o meu canal do YouTube, Sim. onde eu falo sobre investimentos, mais foco em criptomoedas. E é uma brincadeira que nós precisamos aí da rede Bitcoin, Sim. que é para, Está muito engraçado. para associar. Portanto, quando quiseres aprender sobre mercados financeiros, Vou querer. estou 100% disponível Ok, para te ajudar. boa. E agora vais levar uma prenda a sério. Que isso não são prendas. Vais levar uma caneca do Flex. Ela estava presa, hein? Do FlexCast, para que tu nunca mais te esqueças que estiveste aqui. Obrigada. E quando fores tomar o teu pequeno almoço ou o teu cafezinho, Eu bebo café todos os dias, Bebes? portanto. pronto, então vais-te recordar que Vou. estiveste aqui no teu Muito obrigada. segundo podcast. Exato, não é? foi o segundo. O outro ainda não saiu, mas. Ainda não saiu? Não. Então eu se calhar não sei se devia ter dito. Pronto, vai ser o segundo Vai. que tu vieste. Ainda não sabem. E- Mas quando sair este também já saiu o outro. então portanto, então já tá podemos ok, falar, então tá exato. ok. Olha, desejo-te mais podcasts aqui na podcast. Eu acho que tu és uma pessoa que toda a gente vai gostar de conhecer e desejo-te novamente boa sorte Obrigada. e uma boa viagem. Posso-te convidar para fazermos um brinde antes de terminarmos o nosso Vamos a isso. episódio? Malta, já sabem, deixem aí o vosso like, subscrevam aí o FlexCast e a CryptoFlex. Nós vamos ter muitas novidades para junho, fiquem atentos. E já sabem, malta, a coisa mais importante de todas. Antes disso, não se esqueçam da descrição, vocês têm as redes sociais aqui da Lúcia. Vão lá chateá-la, digam que vieram aqui do FlexCast, que é para ela Exato. saber que valeu a pena fazer uma viagem tão longa como fez. Mesmo. Malta, já sabem, sejam felizes e sejam flexíveis. Um abraço e até à próxima.